Um herói fracassado vira um monstro após ser atacado por um parasita, mas finge que está tudo normal. Kafka vive num mundo onde monstros chamados kaijus são uma ameaça constante à humanidade, mas a galera aprendeu a conviver com isso e criou uma força especial para dar um jeito neles. Um dia, outro kaiju surge do nada, vindo do mar, e ataca o porto, ameaçando a cidade com inundações, enquanto um aviso de emergência é emitido para todo mundo ir para os abrigos subterrâneos por segurança. O monstro se revela um colosso de 60 metros de altura, causando destruição por toda a cidade enquanto passa por cima dos prédios, e a população da área só podia assistir impotente sem ter o que fazer. O governo envia imediatamente a força de defesa, que cerca o kaiju por todos os lados e dispara mísseis, depois de garantir que a área foi evacuada. Toda essa sequência é televisionada pelo país, com a galera assistindo online e se perguntando qual divisão vai lutar contra o monstro dessa vez. São as forças especiais da 3ª Divisão que são mobilizadas dessa vez, e alguns soldados saem do helicóptero com armas especiais e mergulham nos prédios ali perto. O kaiju continua destruindo tudo que aparece no seu caminho, mas agora a 3ª Divisão faz fogo de supressão, distraindo e ferindo o monstro, enquanto alguns deles correm direto para cima da fera, atirando e desviando de seus ataques mortais com uma facilidade impressionante. Aproveitando a distração, a líder da equipe, pronta com um canhão de mão, dispara um tiro no kaiju, atingindo-o direto no coração e tirando sua vida num instante. O kaiju borbulha e explode numa bagunça sangrenta, enquanto a líder observa o sangue cair por todo lado. Mais tarde, Kafka olha a bagunça por um binóculo enquanto almoça, pensando no trabalho que terão para limpar tudo. Enquanto isso, os cidadãos aplaudem a 3ª Divisão, que eliminou o kaiju sem baixas e em pouquíssimo tempo. Kafka chegou ao local, vendo a multidão gigante aplaudir o grupo de defesa, enquanto ninguém lhe dava a mínima atenção, passando por eles em direção ao monstro morto. Isso porque ele é um faxineiro, cujo trabalho começa depois das batalhas, fazendo todo o serviço sujo, enquanto quem faz a bagunça é celebrado como herói. Ele sobe na carcaça e começa a dissecar a fera em pedaços menores para limpar tudo, enquanto um drone se aproxima para coletar algumas amostras. Ele pede aos colegas para trazerem uma motosserra aquecida. Quando ele percebe que um dos novatos estava tentando içar o intestino do monstro, o que é bem perigoso, ele grita pro cara se afastar imediatamente, mas já era tarde demais, pois o intestino acaba estourando, e o homem se machuca no processo. Kafka desce imediatamente e corre até ele, aplicando primeiros socorros, pois já viu esses ferimentos antes e sabe como lidar com eles. Ele então olha a carcaça restante e se pergunta como diabos vão limpar tudo em apenas uma semana. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, seu supervisor lhe diz que ele é necessário para cuidar de outra parte do kaiju, que acaba sendo os intestinos, a parte mais perigosa e suja do trabalho. Apesar do quanto ele odeia esse trabalho, Kafka dá o seu melhor e mergulha de cabeça nos intestinos para limpar. Mais tarde naquela noite, ele volta para o seu quarto, que é bem sujo para um cara cujo trabalho é, literalmente, limpar as coisas. Ele tenta tirar o cheiro dos intestinos do nariz, mas, sem sucesso, nota o programa na TV mostrando a líder da 3ª Divisão, Mina, que é tão incrivelmente talentosa que, com apenas 27 anos, não só virou capitã de sua divisão, mas também abateu quase 100 kaijus. Isso faz Kafka se lembrar do passado, pois Mina e ele eram amigos de infância que uma vez fizeram uma promessa um ao outro, que eliminariam os kaijus da Terra enquanto observavam a morte e a destruição causadas por eles. Ele volta à realidade quando o repórter afirma que a popularidade dela a tornou uma candidata muito forte para se tornar uma futura comandante das forças de defesa. Ele desliga a televisão, pois estava ficando muito deprimente, mas lembra a si mesmo que limpar também é um trabalho muito importante, e por causa dele, consegue viver num apartamento decente e comer o que bem entender. Na manhã seguinte, ele volta ao trabalho quando seus colegas o chamam para apresentar um novo estudante de meio período que vai estagiar com eles. Ele diz a Kafka que esse garoto se chama Ikai e tem o sonho de se tornar membro da Força de Defesa, que é, coincidentemente, o mesmo sonho que Kafka tinha quando era mais jovem. Mas ele acabou desistindo e agora é um veterano na indústria da limpeza. Kafka se vira envergonhado e começa a mexer no seu armário, quando Ikai pergunta por que ele abandonou seu sonho. Kafka responde que tentou o seu melhor, mas sempre haverá alguém melhor e um passo à frente, e afirma que Ikai vai entender isso quando ficar mais velho. Para sua surpresa, Ikai diz na lata que nunca vai desistir do seu sonho e se afasta para se trocar, enquanto Kafka pensa em como ele teria ficado mal, não importa como respondesse àquela pergunta. Mais tarde, eles voltam ao local e o supervisor começa a atribuir as tarefas do dia, colocando Ikai no grupo para limpar os intestinos, o que deixa Kafka feliz por um momento, pois isso ensinaria a Ikai como o trabalho deles é difícil, mas o supervisor diz a Kafka que ele também vai trabalhar nos intestinos, já que é o melhor nisso.
Kafka chora pela sua má sorte, mas imediatamente começa a trabalhar. Enquanto isso, o supervisor diz a Ikai que Kafka reclama muito, mas é um excelente trabalhador, e que teria sido um oficial e tanto se tivesse conseguido passar no exame. Mais tarde, todos fazem seu intervalo para o almoço, onde Ikai perdeu totalmente o apetite, o que deixa Kafka feliz. Mas ele estava tão mal quanto e tenta não vomitar. Ele percebe que Ikai não está comendo nada, então joga uma bebida vitamínica no rosto dele e manda ele beber, enquanto também oferece um par de protetores nasais para evitar o fedor. Ikai se recusa a seguir seu conselho, mas Kafka acaba forçando-o a fazer o que ele diz. Mais tarde, todo mundo termina o trabalho e vai embora, enquanto Kafka faz uma última checagem, notando que as piores partes já foram limpas. Ikai chega por trás dele e o agradece por tê-lo ajudado durante o dia, pois sem ele, o dia teria sido muito mais difícil. Além disso, ele diz a Kafka que o limite de idade para os exames da Força de Defesa foi relaxado para 33 anos, e mesmo que não seja da conta dele, ele acha que Kafka deveria tentar fazer o exame novamente. Depois disso, Ikai começa a ir embora, mas Kafka o para dizer que ele é um bom garoto, envergonhando Ikai, mas de repente um kaiju aparece bem atrás dele, vindo do chão, e teria matado Ikai se não fosse por Kafka, que arriscou a vida para empurrá-lo para fora do caminho. Ambos caem no chão, feridos, quando Ikai tenta se levantar, mas é jogado pro lado pelo monstro. Kafka grita para ele correr o mais rápido possível e chamar a força de defesa, mas Ikai se recusa a deixá-lo sozinho. Kafka diz a ele que nunca poderá estar na força se morrer ali, o que convence Ikai a pedir ajuda, enquanto Kafka pega uma barra e com um sorriso no rosto distrai o monstro enquanto foge. Ele corre pelas ruas desertas, cheias de prédios destruídos do último ataque, enquanto o kaiju o segue em velocidade máxima e o teria matado, mas Kafka entra numa passagem estreita onde o kaiju não consegue seguir. Kafka corre em frente sem olhar para trás e pula da janela, sendo cortado no rosto, quando de repente se lembra de como Mina ficou triste, porque um gato que ela conhecia morreu no ataque. Mas Kafka tenta animá-la, e mais tarde, ambos fazem uma promessa um ao outro de se juntarem às forças de defesa e eliminarem todos os kaijus da face da Terra. Ele volta à realidade e se pergunta onde tudo deu errado, enquanto o monstro começa a alcançá-lo. Kafka decide resistir e planeja atacar as pernas, mas o kaiju é rápido demais e o ataca antes que ele pudesse reagir, jogando-o no ar enquanto sua vida inteira passa diante de seus olhos. Ele cai no chão enquanto o kaiju esmaga sua perna com a mão, não deixando a Kafka escolha a não ser aceitar seu destino e morrer. Assim que o kaiju estava prestes a apagar Kafka deste planeta, Ikai chega do nada com uma barra de ferro e o atinge no rosto, salvando a vida de Kafka. Kafka grita para ele fugir, mas Ikai afirma que já notificou o grupo de defesa e que nunca poderia se tornar um oficial se não consegue nem salvar a vida de alguém. O kaiju começa a atacar o jovem, enquanto Kafka se pergunta por que diabos ele é tão fraco e inútil. Ele percebe que nada mudou em sua vida, e mesmo agora não consegue salvar uma única pessoa, mesmo sonhando em ser um oficial. Assim que o kaiju estava prestes a acabar com a vida de Kafka e Ikai, um tigre branco aparece do nada e começa a atacar o monstro, fazendo-o explodir e morrer na hora. De repente, Kafka ouve a voz de Mina, enquanto ela atribui diferentes funções aos seus colegas de equipe, dizendo-lhes para proteger o perímetro e cuidar dos feridos, enquanto ela procura por outros monstros na área. Kafka acaba perdendo a consciência e acorda no hospital à noite, onde pensa em como Mina alcançou seu objetivo e chegou a uma posição onde Kafka nunca poderia sequer pensar em segui-la. Ele estava se sentindo miserável quando Ikai chama seu nome e ele percebe que não está sozinho. Ikai o agradece por salvar sua vida e dizer para ele fugir, antes de afirmar que ele acha que Kafka deveria realmente tentar ser um oficial da Força de Defesa, pois seria muito bom nesse trabalho. Kafka pensa nisso e, com um novo senso de inspiração, decide fazer o próximo exame para a Força de Defesa, quando de repente nota algo estranho voando por perto. Antes que ele pudesse gritar sobre o kaiju em seu compartimento, o monstro entra correndo e se aloja fundo em sua garganta, abafando seus gritos, enquanto Ikai percebe que algo está errado e corre para ver o que aconteceu com ele. Para seu absoluto horror, Kafka se olha na janela só para perceber que ele mesmo se transformou num kaiju. Ele grita para Ikai que ele é Kafka, enquanto Ikai está chocado demais para dizer uma palavra. Mas um velho do hospital os avista e imediatamente começa a ligar para as forças de defesa, enquanto Kafka se preocupa em como salvar sua vida. As forças de defesa são imediatamente alertadas, e Mina reúne uma equipe de caçadores de kaijus, enquanto um alerta é emitido para todo mundo ficar dentro de casa e trancar as portas, já que um pequeno kaiju foi avistado. De volta ao hospital, Ikai não consegue acreditar no que está testemunhando e se pergunta se Kafka foi devorado por um kaiju, mas fica imediatamente aparente que o kaiju não é outro senão o próprio Kafka. O velho que viu tudo começa a surtar, enquanto Ikai diz a Kafka que eles precisam fazer o velho entender que não vão machucá-lo. Para isso, Kafka decide tentar sorrir, mas o velho tem um ataque cardíaco só de olhar para sua cara horrível e cai no chão, tremendo de medo.
Kafka rapidamente vai verificar se o velho está bem, mas para sua surpresa, ele é tão forte que quebra a parede do quarto só de tocar nela. Ele mesmo se assusta e percebe que está se tornando totalmente um... Isso chama a atenção dos outros pacientes, que vêm verificar só para se assustar com Kafka em sua horrível forma de monstro. E Kai diz a Kafka que eles não têm muito tempo, pois as forças de defesa devem estar a caminho do hospital, então ambos decidem fugir do local. Kafka imediatamente vai até a janela e tenta abri-la. Infelizmente, por causa de sua força, ele destrói completamente a janela no processo. Ele fica realmente impressionado com sua própria força, mas Ikai diz a ele que não é hora para isso, e pula da janela. Kafka tenta pular também, mas seu salto é tão forte que ele cai em algum lugar bem longe. Ikai começa a correr pela rua para tentar encontrar Kafka, quando de repente o avista seguindo-o pela rua. Para seu horror, Kafka nem parece mais um kaiju normal e ficou ainda mais feio, com tentáculos estranhos saindo do corpo. Ikai pergunta se ele sabe como controlá-los, mas ele afirma que não consegue controlar absolutamente nada. Nesse momento, sua língua sai da boca e pega um pássaro antes de comê-lo vivo, o que realmente impressiona Kafka, pois ele sempre quis ser o Venom. Mas Ikai acha nojento e diz para ele se controlar. De alguma forma ele consegue voltar à forma normal de kaiju e eles começam a correr para encontrar um lugar para se esconder. Quando Kafka diz a Ikai que ele realmente quer fazer xixi, Ikai diz para ele segurar, pois não tem tempo, mas Kafka não consegue e acaba fazendo xixi pelo peito. Isso realmente envergonha Kafka, que percebe que nunca vai se casar e vai morrer virgem se alguém souber disso. Ikai diz a ele que eles têm outras coisas com que se preocupar e tenta arrastá-lo. Kafka fica no chão e pergunta a Ikai se ele acha que pode se juntar à força de defesa mesmo agora. Ikai imediatamente balança a cabeça, afirmando que é impossível, pois eles o matarão à vista. Kafka começa a ter uma crise de meia-idade, percebendo que seu sonho sempre será um sonho e que ele nunca poderá alcançar Mina. Ikai acaba encontrando um canteiro de obras abandonado e diz a Kafka que eles devem estar seguros aqui se esconderem. Mas nesse momento Kafka tem uma sensação estranha de algo vindo de debaixo da terra, e de repente há uma enorme explosão do outro lado da cidade. Ikai diz a ele que isso é sorte para eles, pois agora as forças de defesa terão que lidar com a outra explosão primeiro, dando-lhes tempo extra para se esconder e descobrir isso. Acontece que outro kaiju emergiu do chão, destruindo completamente uma casa, prendendo uma mulher enquanto sua filha chora ao tentar libertá-la dos escombros caídos. A mãe diz para ela fugir, mas a criança é inflexível e tenta mover os itens que prendem sua mãe, mas não consegue fazer absolutamente nada. Nesse momento, o kaiju aparece atrás deles e quebra a parede restante para pegar sua comida. Mas assim que abre a boca para devorar a pobre garota, Kafka aparece do nada e o soca direto no rosto, jogando o Jodo para longe. Ele surpreende até a si mesmo com seu poder, mas imediatamente volta sua atenção para a menininha, perguntando se ela está bem. A garota começa a chorar de medo, então ele tenta aliviar o clima fazendo caretas, mas tudo vai por água abaixo, pois sua cara feia pode fazer até o Donald Trump chorar. Felizmente, Ikai vem salvar o dia e conforta a garota enquanto Kafka remove os escombros caídos de sua mãe. Ikai rapidamente verifica a mãe, e felizmente percebe que ela ainda está viva e está apenas inconsciente no momento. Antes que pudessem se sentir completamente seguros, porém, o kaiju chega mais uma vez, parecendo mais feio do que nunca para pegar sua presa. Kafka diz a Ikai para levar a mãe e a criança para um lugar seguro enquanto ele lida com o monstro. Ikai pergunta o que ele planeja fazer e Kafka responde que vai socar o monstro o mais forte possível, torcendo para dar tudo certo. Ikai imediatamente foge com as vítimas, enquanto Kafka carrega seu soco que começa a brilhar com eletricidade e dá um gancho tão forte que abala o monstro completamente, jogando-o no ar enquanto ele explode. Kafka está mais do que chocado enquanto uma chuva sangrenta começa, com os restos do monstro caindo no chão. Enquanto se esconde, Ikai pergunta se Kafka ainda está no controle de seu corpo e ele afirma que está tudo bem e tudo certo. Ele caminha até a menininha que se esconde atrás de Ikai e diz a ela que não precisa mais se preocupar, pois está segura, e logo as forças de defesa chegarão para ajudá-la. Ikai diz a Kafka que chamou uma ambulância e o apressa para que eles saiam antes que alguém chegue. Kafka, no entanto, ainda estava preso ao sonho de se tornar um membro da força de defesa e de estar ao lado de Mina como um igual. Ele se vira para Ikai e remove sua máscara facial antes de dizer a ele que seu sonho de se tornar um membro da força de defesa ainda está vivo, e ele fará o exame. Mais tarde naquela noite, Mina chega com sua equipe só para encontrar o kaiju já eliminado. Ela não consegue entender quem pode destruir um monstro grande assim, mas se vira para confortar a menininha dizendo a ela para não se preocupar, pois ela destruirá cada kaiju. A menininha acena com a cabeça, mas diz a ela para poupar o kaiju bom que salvou ela e sua mãe do monstro. Isso realmente a surpreende, mas ela não diz nada sobre o assunto. Enquanto isso, Kafka volta ao normal, e junto com Ikai, eles voltam ao hospital, mentindo para os outros pacientes que eles acabaram se escondendo depois que o kaiju apareceu no quarto, mas que estão completamente seguros. 3 meses se passam depois disso sem muitos incidentes, durante os quais Kafka aprende a controlar melhor seus poderes, mas a mídia ainda está procurando pela forma kaiju de Kafka, que eles nomearam de Kaiju número 8.
Número 8, que é o único kaiju que conseguiu escapar da força de defesa. E Kai assiste a essa notícia do escritório de limpeza, quando outro superior lhe entrega algumas correspondências, que acabam sendo os resultados dos exames da força de defesa. Ele verifica seus resultados, só para ver que ele passou na primeira fase e precisa comparecer para a segunda. O superior lhe entrega outro envelope contendo os resultados de Kafka e pede para ele levar para ele. Enquanto Kafka está no local, limpando um corpo, e Kai pega os resultados e começa a andar, mas verifica no caminho, só para ver que Kafka também passou. Ele leva os resultados para o local, onde Kafka está almoçando em cima do corpo em sua forma kaiju. E Kai imediatamente o ataca com um dropkick, afirmando que a força de defesa o exterminaria no local se o visse. E Kafka se desculpa, alegando que ainda acaba escorregando de vez. Depois de esfregar o rosto, ele pergunta a Ikai se ele está bem agora. Mas ele ainda tem suas presas, e Ikai grita para ele dar um jeito nisso rápido, e o repreende por ser tão descuidado, já que está em todas as notícias. Kafka finalmente volta ao normal, e Ikai lhe entrega seus resultados, que ele olha e fica feliz, mas Ikai pergunta por que ele não está mais feliz. Kafka então explica que ele sempre passa na primeira fase, mas falha na segunda. Ele então tenta abrir uma garrafa, mas acaba esmagando-a completamente ao se transformar no monstro, o que faz Ikai dizer a ele que ele não deveria fazer o exame, mas Kafka implora para ele não o abandonar, e Ikai concorda antes de ir embora. 10 dias depois eles vão para o estádio do exame, que é enorme e cheio de segurança. Eles olham ao redor para todos os diferentes examinados quando uma garota loira se aproxima deles e pede a Kafka para mover sua van para outro lugar, pois ela quer estacionar ali. Quando Kafka se recusa, ela tira seu casaco e usa seu poder especial para literalmente mover, pegar e jogar a van de lado como um brinquedo. Isso realmente choca Ikai, que pergunta sobre a identidade dela, e ela afirma que é a examinada número 2016, e seu passatempo favorito é matar um kaiju. Ela então se move em direção a Kafka ameaçadoramente e o cheira antes de perguntar por que diabos ele cheira a kaiju. Isso realmente o assusta, pois ele se pergunta como escapar dessa situação sem revelar seu disfarce e acabar sendo morto. A garota se apresenta como Kiko, que parece ser bem rica, e fala com Ikai de cima, dizendo que deveriam ter simplesmente dado a vaga de estacionamento a ela. De repente, para a surpresa deles, Kafka se aproxima da van virada e a desvira, levantando-a como se fosse um brinquedo. Isso choca Kiko, que se pergunta se esse cara também tem um traje especial como o dela. Ele avisa para não arranhar a van, pois é propriedade da empresa. Mas antes que pudesse pegar a vaga de volta, o mordomo dela chega com o Jeep abocanhando o estacionamento só para ele. Kafka fica furioso com isso, mas não tem outras opções. Enquanto isso, Kiko se afasta com seu mordomo e seus seguranças, mostrando o quão poderosa e cheia da grana ela é. Kafka estava reclamando dela, quando percebeu que Ikai parecia super irritado. Ele sabe que Kafka usou seus poderes de kaiju e o lembra que, se alguém visse, Kafka seria morto e Ikai seria preso por não divulgar essa informação. Kafka tenta se defender, alegando que foi esperto e só transformou as mãos para levantar a van. Mas Ikai não está com paciência para ouvir nada, e diz a Kafka que, se ele usar seus poderes sem motivo novamente, o mandará de volta para casa. Enquanto isso, dentro do quartel-general, os membros da Força de Defesa dão uma olhada em todo o novo talento que chegou. Eles percebem que essa turma parece muito promissora, com estudantes das melhores universidades participando para se tornarem agentes de campo desta vez. Notam que alguns talentos superam os outros, como o garoto de cabelo verde e atitude calma, Izu, o baixinho de cabelo amarelo, Aoi, e o cabeça dura ruivo, Furu. Mas mesmo depois de todos eles, a mais promissora desses estudantes é Kiko, que tem apenas 16 anos, mas se formou na melhor universidade da Califórnia, pulando várias séries por causa de seu talento inato, uma verdadeira prodígio. Os olhos de todos parecem estar nela, enquanto ela se aproxima de Kafka e pergunta se ele sequer sabe quem ela é, ou o quão forte ela é. Kafka é um tapado que não sabe de nada, mas acaba a desafiando, afirmando que terá uma pontuação melhor nos testes. Ikai e Kafka discutem um plano de jogo para o exame, já que nenhum deles é particularmente bom nas provas escritas. Então, precisam conseguir o máximo de pontos possível no exame físico, ou a coisa vai ficar feia. O exame começa e Kafka, que achava que seria moleza para ele, já que faz trabalho físico pesado todo dia, finalmente percebe por que as pessoas odeiam malhar. Ele é forçado a fazer rastejamento militar, barras, circuitos de corrida e etc. O que o esgota completamente, e ele cai no chão exausto no final. Os resultados chegam, e ele consegue apenas um mísero 219º lugar de 225 examinados, ficando no fundo do poço. Enquanto isso, o Keiko se aproxima dele e mostra que tirou o 5º lugar, perguntando se ele ainda quer manter a aposta. Ele diz a ela que nunca vai recuar contra a patricinha mimada, o que irrita os guarda-costas dela, que o espancam na hora. Mais tarde todos seguem para a próxima fase do exame, e Kafka está super animado porque Ikai lhe disse que a fase 2 tem sido a limpeza e descarte de corpos de kaiju nos últimos 2 anos, sem parar. Isso o deixa muito feliz, porque ele é um dos melhores nesse trabalho e pode tirar uma nota altíssima neste exame.
dando-lhe uma chance de lutar contra essas pessoas talentosas. Logo, o vice-capitão da terceira divisão chega na frente deles, exibindo um corte de cabelo tigela e se apresenta como Hoshina. Ele lhes diz que a próxima parte do exame será muito divertida e abre um portão atrás dele. Kafka observa com olhos ansiosos, esperando o anúncio para vestir os trajes de descarte de Kaiju e limpar alguns corpos. Mas para seu absoluto horror, o próximo teste acaba sendo a eliminação de Kaijus. Ele olha para Ikai, irritado, mas Ikai afirma que devem ter mudado isso este ano bem recentemente e que ele não pode fazer nada a respeito. Que azar! Hoshina explica como o teste vai funcionar, enquanto um dos Kaijus corre em sua direção por trás, assustando Kafka, que cai no chão. Mas antes que pudesse alcançar Hoshina, as barreiras descem e o bloqueiam, enquanto os guardas apontam suas armas para o monstro, prontos para atirar. Kiko começa a rir de Kafka por ser tão covarde e entra. Eles são levados para uma sala onde recebem um traje especial que todos os caçadores de Kaiju usam. Todos começam a vestir os trajes, enquanto Hoshina explica que este é o melhor armamento deles contra os monstros, pois é feito de materiais obtidos de um Kaiju morto. Ele também tem a propriedade especial de aumentar a força de quem o veste, o que é muito importante em uma situação de combate. Ikai veste seu traje, e para sua surpresa, ele se ajusta imediatamente a cada músculo de seu corpo, como se fosse o próprio Venom. Ele percebe que não está apenas vestindo o traje, mas que ele basicamente se integrou ao seu corpo. Hoshina anuncia que o traje pode extrair o poder latente de uma pessoa, conhecido como poder de combate, que mostra quanta força eles têm e o quão sincronizados estão com os trajes. Ele anuncia alguns dos melhores números desta turma. Ikai é o primeiro com 8% de poder de combate, Izu com 18%, Ei com 15% e Furu com 14% de poder de combate. Hoshina diz para não se preocuparem, pois mesmo após um treinamento rigoroso, a média é de apenas 20%, e geralmente eles têm sorte de conseguir apenas um aluno com mais de 10% de poder de combate. De repente, a garota de óculos fica chocada e diz a Hoshina que Kiko tem 46% de poder de combate. Isso realmente surpreende Hoshina, que percebe que ela já está no nível de um líder de pelotão, e estabeleceu um recorde por ter o maior poder de combate que já viram em um novato, uma verdadeira máquina. Ikai parece incomodado com seu baixo poder, mas Hoshina diz para ele não se preocupar, pois mesmo 8% é impressionante. Eles só precisam se preocupar se tirarem 0%, o que ele pessoalmente nunca viu antes. Ainda bem, né? De repente, a garota de óculos afirma que Kafka tem 0% de poder de combate. Isso faz Hoshina cair na gargalhada, enquanto ele observa Kafka se esforçando ao máximo para extrair qualquer poder de combate. Ele começa a rolar no chão de tanto rir, perguntando a Kafka se ele está com prisão de ventre, enquanto um Kafka, vermelho de vergonha, começa a suar só de pensar que provavelmente vai falhar no momento em que o teste começar. Kiko parece irritada, pois quer ver o poder que Kafka mostrou a ela no estacionamento, mas não há tempo para isso, pois o teste final começa. Todos ficam no topo de uma colina, enquanto Hoshina lhes diz que esses Kaijus mataram mais de 16 pessoas no ano passado, mas foram capturados vivos porque queriam treinar os novatos com eles. Ele lhes diz para lutar com tudo o que tem, enquanto a câmera do drone o seguirá. E se alguém se machucar gravemente ou parecer que não pode continuar, o laboratório irá acionar o escudo, e eles serão imediatamente reprovados no teste. O teste começa e todos os participantes pulam na área, enquanto Kiko mostra como se faz, saltando por um prédio e correndo sobre ele para ultrapassar todo mundo. Ela corre pela área e avista um Kaiju parado a céu aberto, que ela explode em pedaços sem nem parar, e segue para a próxima área. Ela pula em um prédio e mata outro Kaiju que dois trainees estavam enfrentando e continua correndo, enquanto Kafka diz a Ikai para acompanhar, pois eles vão ficar para trás. Ikai olha para trás e diz a Kafka que é ele quem está atrasado, mas Kafka lhe diz que, sem o poder do traje, as armas são muito pesadas e difíceis de operar. Ikai pergunta o que devem fazer, já que claramente não tem muito poder de fogo para igualar os participantes mais fortes. Nesse momento, Hoshina anuncia que a capitã da terceira divisão, Mina, também estará assistindo ao exame. Isso lembra da promessa que fez a ela anos atrás, e ele decide continuar tentando, não importa o que. Ele diz a Ikai que estão sendo seguidos por drones individualmente, o que significa que, além de matar kaijus, a força também procura adaptabilidade e trabalho em equipe, que eles podem mostrar sendo bons apoios. Ele joga fora seu rifle, pega sua pistola e começa a correr em direção à Yação. Ele encontra o grupo de Izu lutando para matar um kaiju quando, de repente, Kafka nota os cascos nos dedos dele. Isso lembra que ele já limpou e descartou esse kaiju antes e conhece suas fraquezas. Ele imediatamente pega sua granada de luz e decide jogar um CSGO, lançando a granada sem avisar seus colegas de equipe. A granada de luz explode, causando imediatamente muita dor ao monstro e o atordoando. Kafka explica que esse kaiju não enxerga bem, mas tem uma audição excelente. Ele então se vira para o grupo de Izu, que também está confuso, e lhes diz para mirar na barriga, pois é o ponto fraco desse monstro.
Izu parece um pouco cético, mas segue o conselho e atira na barriga, matando-o imediatamente. Ele agradece a Kafka pela ajuda, que começa a correr para o outro lado em busca de mais ação, quando de repente outro kaiju surge e o atinge em cheio no corpo, ferindo-o e fazendo-o cair no chão. Ikai não tem ideia do que fazer, enquanto a garota de óculos no laboratório diz a Hoshina que os órgãos internos de Kafka foram danificados e ele tem múltiplas fraturas. Hoshina manda preparar o escudo, mas Kafka não está pronto para desistir, tentando ao máximo se levantar e encarar a fera. O kaiju corre em sua direção, pronto para acabar com ele, quando de repente é atingido por um tiro e destruído imediatamente. A atiradora é Kiko, que lhe diz que quer ver sua verdadeira força e se afasta toda poderosa. Ikai imediatamente se aproxima de Kafka, que percebe que sua perna está completamente fraturada. Hoshina lhe diz que seus sinais vitais estão comprometidos e que ele deveria desistir do teste para sua própria segurança. Mas Kafka ainda não acabou e consegue de alguma forma se levantar, pensando em como todos sempre o superam. Ele grita que não vai perder desta vez e, para surpresa de todos, seu poder de combate aumenta em 0,01%, o que os faz perceber que talvez esse cara ainda consiga se virar. Todos ficam surpresos que Kafka se levantou, apesar do pé quebrado, e Hoshina o avisa que ele está autorizado a continuar. Mas se parecer que sua vida está em perigo, ele o fará desistir à força na próxima vez, sem pensar duas vezes. Kafka diz a Ikai para ignorá-lo e seguir em frente, mas ele diz que o apoiará porque formam uma boa equipe. Kafka pega sua mão e sobe em seus ombros para que possam avançar. Que dupla! Todos olham para a dupla estranha e Hoshina não consegue parar de rir. Ele até sugere que deveriam aprovar esses caras logo, porque precisam de alívios cômicos, como eles na força de defesa. Kafka diz a Ikai para não se preocupar com mais nada e seguir Kiko o mais rápido que puder. Ele corre como o vento, enquanto as outras pessoas também caçam os kaijus em equipes. Kiko acelera por todo o local do teste como se estivesse brincando. Ela detona os kaijus mais rápido que os outros e nem deixa ninguém ajudá-la. Uma verdadeira máquina de combate. Ela mostra suas habilidades de atiradora primeiro e depois pega um poste de aço para esmagar os kaijus com ele. Ela logo caça todos os kaijus menores e segue para o chefe, jogando uma granada nele imediatamente. O kaiju sofre alguns danos e perde o equilíbrio por causa da explosão. Kiko faz um parkour para alcançar um ponto alto e pula em sua direção. Ela faz um espacate sobre a mandíbula aberta do kaiju e atira em suas entranhas. O corpo do monstro borbulha e explode, e Kiko volta ao chão antes que o corpo demolido do kaiju caia. Os avaliadores ficam impressionados e a garota de óculos diz a todos que o teste está completo e que podem começar a voltar agora. Kafka fica chocado ao ouvir isso e reclama que Kiko é injustamente rápida. Ele e Ikai caem no chão e recuperam o fôlego. Enquanto isso, Hoshina e Mina ficam impressionados com as habilidades de Kiko, pois ninguém precisou ser resgatado e as baixas foram mantidas ao mínimo graças a ela. Hoshina diz que isso era de se esperar da única filha do diretor, e que ela certamente se tornará um raio de esperança para o país no futuro. Enquanto isso, Kiko está satisfeita com sua performance impecável, e depois de recuperar o fôlego, decide voltar para esfregar suas conquistas na cara de Kafka. No entanto, assim que ela se vira, uma figura misteriosa aparece atrás da cortina de fumaça. Acaba sendo um kaiju do tamanho de um humano, e antes que Kiko possa reagir, ele a atinge com um tiro no coração. Por outro lado, Kafka e Ikai pensam que só precisam esperar pelos resultados agora, quando de repente ouvem outros participantes gritando. Eles se viram e veem os kaijus que acabaram de matar se levantando e mutando em algo muito mais poderoso. Todos entram em pânico e Ikai sugere a Kafka que saiam do local. Mas ele de repente ouve a voz de Kiko gemendo de dor e sangrando. Ela de alguma forma conseguiu salvar sua vida, focando todo o escudo sobre o coração. Mas seus problemas estão longe de acabar, pois o grande kaiju que ela acabou de derrotar também voltou à vida, graças ao misterioso kaiju cogumelo. Ela se pergunta que tipo de kaiju é esse, quando ele de repente pergunta se ela ainda consegue se mover. Kiko congela ao ouvir o kaiju falar, porque não há registro deles falando até agora. O kaiju cogumelo não só consegue falar, como também é inteligente e compreensivo o suficiente para deixar o kaiju curado lidar com Kiko para se vingar. Kiko se levanta e mira, mas o desgraçado cogumelo atira em seus braços e pernas, fazendo-a cair de joelhos. Ela grita de dor, e o sinal de voz chega à estação de monitoramento. A garota de óculos tenta obter uma imagem dela, mas os drones não estão funcionando bem agora. Ainda assim, ela consegue sentir anormalidades no corpo de Kiko por causa dos sensores no traje. Hoshina pergunta o que está acontecendo e ela lhe mostra as imagens dos kaijus menores voltando à vida. Todos estão confusos com o que está acontecendo, porque isso nunca foi registrado antes. A garota de óculos obtém uma leitura do grande kaiju revivido e diz que ele tem uma classificação de fortitude 4, o que significa que ficou mais forte após a ressurreição. Mina imediatamente ordena à sua equipe que acione os escudos em todos os participantes e diz à garota de óculos para enviar drones a Kiko para obter as imagens ao vivo. Ela diz a Hoshina para segui-la, porque eles são os únicos aqui que podem lidar com o kaiju revivido.
Os participantes são instruídos a evacuar imediatamente e eles correm para o abrigo, mas Kiko ainda está lutando para se levantar. Ela também não planeja evacuar, ela sabe que se não parar o kaiju gigante, muitas pessoas vão morrer. Ela usa os recursos especiais do traje para reparar seus ferimentos, se recupera rapidinho e fica de pé. Ela pensa: se ainda consigo me mexer, ainda consigo lutar. Grita que precisa ser perfeita e mira. Mas o kaiju, ele só dá um tapa nela e a joga longe. Kiko sofre ferimentos graves e de repente tem um flashback da infância. Ela tirou nota máxima na prova da escola e a amiga ficou super feliz por ela. A própria Kiko estava orgulhosa, mas aí o pai da amiga veio buscá-la. Ao ver o carinho entre pai e filha, ela sentiu uma pontinha de inveja. Ouviu os pais de todos os alunos que vieram recebê-los e torcer por eles, e se sentiu tão sozinha. Só o mordomo veio cumprimentá-la, dizendo que o pai ficaria satisfeito com os resultados. Kiko forçou um sorriso. Mas à noite, o pai disse que ninguém se importa com a nota máxima, porque comemorar pequenas vitórias deixa a gente acomodado. Ele mandou que ela começasse a trabalhar no próximo objetivo imediatamente, porque ela precisa ser perfeita pela família e pelo país. As palavras do pai, tão rígido e distante, motivam Kiko a seguir em frente e lutar, mesmo ferida. Mas o kaiju? Ele dá outro tapa nela e dos bons. Ela tenta se levantar de novo, mas dessa vez não consegue. Kiko larga a arma porque o braço dela está quebrado e torcido, parecendo peças de Tetris. Ela grita de dor, enquanto o kaiju regenera os chifres destruídos e começa a carregar energia neles. 4 olhos e o controle veem isso pelos drones. E ela informa Mina e Hoshina na hora. O kaiju regenerou as partes ofensivas que eles cortaram. Hoshina entra em pânico e torce para que cheguem a tempo. Enquanto isso, o kaiju concentra energia entre os chifres para atacar Kiko, que já aceitou o destino. Ela pede desculpas ao pai por não ter sido perfeita até o fim e começa a chorar. Nesse meio tempo, o kaiju carregou totalmente sua bola de energia e a dispara na direção de Kiko. No entanto, antes que a atinja, Kafka aparece na frente dela e diz que ela fez um ótimo trabalho. Ela fica chocada ao vê-lo ali e no instante seguinte, a bola de energia os atinge, causa uma destruição enorme na área ao redor. Mas Kiko está completamente segura, porque Kafka bloqueou o impacto transformando os braços em forma de kaiju. Ele transforma o corpo inteiro em kaiju e diz a Kiko para deixar o resto com ele. Por outro lado, os outros participantes estão evacuando a zona de teste e Ikai está preocupado com Kafka, que sumiu quando os kaijus começaram a reviver. Ikai sabe que Kafka vai se transformar em kaiju para salvar Kiko, mesmo que isso signifique arriscar ser morto pelas forças de defesa. De volta ao local de Kafka, Kiko não consegue entender o que está vendo, e então Kafka pula na direção dela. Ela surta, mas ele só quer implorar para ela não o dedurar para ninguém. Ao fundo, o kaiju gigante começou a carregar outra bola de energia e a dispara em Kafka, que simplesmente a rebate para a borda da zona de teste. Kafka diz a Kiko que vai explicar os detalhes depois e que ela deve relaxar agora, porque não vai levar mais que alguns segundos para ele dar um jeito no kaiju. Ele começa a canalizar sua força, e as leituras são registradas pelos drones. 4 olhos não conseguem acreditar que um novo kaiju apareceu, e ainda por cima seu nível de fortitude é um inacreditável 9.8. Ela não consegue confirmar visualmente, mas reporta a Hoshina, que acha que os sensores pifaram por causa da explosão. Porque se existe um kaiju com nível de fortitude 9.8, então é o mais forte que a humanidade já viu. De volta ao campo de batalha, Kafka está pronto para destruir o kaiju gigante com um único golpe. O corpo dele se modifica para dar mais tração e um impulso a jato atrás dos braços, maximizando o impacto do soco. O kaiju gigante corre na direção dele e tenta socá-lo, mas Kafka encontra o soco dele com o próprio. O soco de Kafka esmaga o kaiju, fazendo os músculos dos braços voarem primeiro, e depois os músculos do corpo inteiro. O kaiju é pulverizado, e quando a poeira baixa, só as 2 pernas traseiras estão no chão, enquanto todo o resto cai do céu como uma chuva de sangue e tecidos. Kiko assiste a tudo, boquiaberta com a destruição à sua frente. Kafka, todo confiante, diz ao kaiju para voltar à vida depois dessa, e os órgãos imediatamente começam a se mexer de novo. Ele entra em pânico e se arrepende, implorando para o kaiju não voltar à vida, e ele surpreendentemente morre de vez. Kafka então se vira de repente e corre para Kiko, salvando-a de um kaiju que ia atacá-la por trás. Ele revela o rosto por entre a transformação e sorri para Kiko, dizendo que está feliz por ela estar bem. Ele a aconselha a não se meter em situações tão imprudentes de novo, e de repente Ikai chega e dá um golpe de karatê na cabeça dele, dizendo que ele devia tentar seguir o próprio conselho também. Enquanto Ikai dá um sermão em Kafka sobre ser imprudente e se transformar em kaiju com oficiais da força de defesa por perto, Kiko desmaia. Eles evacuam o local e logo Mina e Hoshina chegam à cena da carnificina. Isso os lembra do kaiju demolido que viram 3 meses atrás. Muitas coisas estranhas aconteceram dessa vez e Mina diz a todos para focarem na limpeza, enquanto ela vai dar um jeito nos kaijus mutantes restantes. Enquanto isso, Kafka está de volta ao hospital com algumas fraturas e Ikai está cuidando dele. Mina os visita e agradece por terem trazido Kiko de volta ao centro
centro de resgate. Ela o saúda e vai embora, e Kafka não consegue se forçar a ligar para ela, porque quer esperar até se tornar um oficial. Por outro lado, Kiko está recebendo tratamento com um equipamento médico mais avançado. E quando ela acorda, encontra Hoshina ali. Ele a agradece por ter derrotado o Kaiju gigante revivido, que manteve as baixas no mínimo. Kiko hesita ao ouvir isso, mas lembra que deve guardar o segredo de Kafka, então declara que foi ela quem matou o Kaiju enorme. Por outro lado, o Kaiju Cogumelo está num banheiro público, ouvindo notícias de que não houve mortes no exame, apesar dos Kaijus reviverem. Ele não consegue acreditar e se pergunta se os capitães são tão fortes a ponto de salvar todo mundo tão rápido. De repente, ele recebe uma ligação avisando que o intervalo acabou, e o Kaiju se transforma num homem, reclamando que humanos são muito chatos com o tempo. Ele veste a roupa e sai, dizendo aos colegas que estava com dor de barriga. Coincidentemente, ele trabalha na mesma empresa de limpeza de monstros que Kafka e Ikai, e ninguém suspeita que ele seja um Kaiju, mesmo ele sendo péssimo em controlar o próprio corpo. Alguns dias se passaram e os resultados dos exames da Força de Defesa serão divulgados. Kafka está em pânico, morrendo de medo de reprovar de novo, e enquanto Ikai manda ele se acalmar, eles de repente recebem os resultados pelo correio. Ambos estão tomados pelo nervosismo. Kafka puxa a carta nervosamente, e os olhos dele se arregalam de surpresa ao ler o conteúdo. No dia seguinte, todos os ex-alunos estão reunidos na sede da Força de Defesa. Izu e Aoi passaram, junto com todos os outros favoritos. Mas Kafka está sumido. Kiko entra atrasada na sala, e uma garota corre para parabenizá-la porque ela tirou a maior nota no exame. O ruivo Furu esbarra em Ikai e o reconhece na hora como o cara que parece um... Eles se apresentam um ao outro e rapidamente viram amigos. Furu pergunta o que aconteceu com Kafka e Ikai fica nervoso sem saber o que dizer. Logo, a Capitã Mina entra na sala e a cerimônia de posse começa. Kiko é chamada ao palco como representante da nova turma, e Mina lhe dá o juramento, declarando que todas as 27 pessoas selecionadas no teste são agora oficiais trabalhando para a Força de Defesa. Kiko pega os papéis e saúda Mina, jurando que darão suas vidas para proteger o país. Mina a agradece por ter lidado tão bem com a situação durante o teste, e Kiko fica surpresa ao ouvir isso, sentindo-se culpada por levar o crédito pelas ações de Kafka. Ela olha para as pessoas reunidas lá embaixo e se pergunta por que Kafka não está entre elas. De repente, Kafka entra na sala, todo nervoso, pedindo desculpas a todos pelo atraso, para a diversão geral. Acontece que inicialmente Kafka havia reprovado no teste. Quando Mina e os outros oficiais se reuniram para avaliar os candidatos, todos concordaram que Kafka não tinha as habilidades físicas para ser um oficial, e ele nem conseguia extrair poder do seu traje. Mina estava prestes a dar seu veredito quando de repente Hoshina declarou que ficaria com Kafka. Ele disse que embora Kafka seja fraco sozinho, no teste ele foi um grande apoio para todos os outros. Ele conseguia identificar a fraqueza dos Kaijus e ajudava a todos sem se preocupar com o número de abates. Embora Kafka talvez nunca se torne um oficial de carreira após uma promoção, ele ainda merece uma chance justa de ser treinado como cadete. Enquanto Mina se lembra disso, ela sorri suavemente para ele. Ela anuncia que Kafka está sendo matriculado apenas como cadete, por isso o fez ficar de fora durante a cerimônia de posse dos oficiais. Todos os figurões ficam surpresos com essa exceção, mas sabiam que Kafka conseguiria. Depois disso, Mina se dirige a todos e os agradece por terem passado no difícil teste para se tornarem oficiais da Força de Defesa. Ela pede a todos que confiem suas vidas a ela, pois ela os liderará na linha de frente para o campo de batalha. Kafka de repente declara que também estará ao lado de Mina em breve, e a sala inteira fica em choque. Eles se perguntam qual é a desse cara, e como ele deixou os pensamentos intrusivos vencerem numa situação tão séria. Kafka também percebe isso alguns segundos depois, e então é a vez de Mina discipliná-lo como sua oficial superior. Por falar fora de hora e desrespeitar sua superior, ela o pune com 100 flexões. Kafka surta, mas Hoshina cai na gargalhada, dizendo que esse foi o principal motivo de ter escolhido esse cara. Ele diz a Mina que ela está pegando leve com o cadete, mas ela sai com um sorriso sutil no rosto. Hoshina então olha para Kafka no chão e pensa que há mais de um motivo para ele o querer. Quando os Kaijus reviveram durante o teste, havia um Kaiju cujo nível de fortitude era 9.8. Hoshina pensa que provavelmente foi um sensor com defeito, mas aparentemente, exatamente na hora em que o Kaiju monstruoso apareceu, os trajes de Kafka pararam de enviar qualquer sinal. Hoshina suspeita que há algo estranho com Kafka, e é por isso que ele planeja mantê-lo por perto para descobrir o que é. No chão, Kafka gastou toda a energia fazendo apenas 100 flexões, e ele cai enquanto todos o aplaudem. Kiko se aproxima e pede para ele segui-la para conversarem em particular, mas todo mundo começa a perguntar se ela planeja se declarar para Kafka. Ela fica enojada só de pensar e Kafka nem entende o que ela quer dizer. Por sorte, Ikai tem neurônios suficientes para compensar por ele, e o leva para conversar com Kiko fora do campus. A Kafka conta que comeu um Kaiju e virou um, e ela não consegue acreditar. Ela o chama de glutão, e ele responde que não comeu de propósito. Kafka diz que talvez se ele informar a Força de Defesa, eles possam curá-lo, mas Kiko diz que isso será impossível.
Mesmo que ele não seja morto imediatamente, será submetido a experimentos dia após dia, e nunca terá permissão para trabalhar como membro da força de defesa. Não só isso, Kiko acredita que uma vez que um kaiju tão forte quanto Kafka seja morto, suas partes do corpo serão usadas para fazer armas especiais. Ele surta ao ouvir tudo isso e implora para ela guardar o segredo. Ela o chuta para longe antes de concordar com o pedido, porque ele deve por ter salvado a vida dela. No entanto, ela também avisa Kafka que, se ele um dia se tornar uma ameaça para a humanidade, ela o matará na hora. Mais tarde, o treinamento deles começa, e Ikai entra no local de treino. Ele se esconde atrás de uma pilha de escombros e atira num alvo que aparece ao lado dele. Há mais alvos escondidos por todo o local, e ele os derruba um por um. O supervisor declara que Ikai completou o treinamento em 2 minutos e meio e liberou cerca de 18% do poder do seu traje de combate. Todos ficam impressionados porque Ikai tem crescido rapidamente desde o início do treinamento e tem batido seus recordes pessoais a cada vez. Isso acende o espírito competitivo de Furu, e quando ele entra na área de treinamento, derruba rapidamente todos os alvos. Ele consegue um tempo de 2 minutos e 15 segundos e um poder de combate de 20%. Furu fica feliz em ouvir isso, e todo convencido diz a Ikai que venceu de novo. No entanto, no tempo em que ele estava discutindo com Ikai, Kiko já havia concluído o regime de treinamento com uma classificação de 55% de poder de combate. Ela provoca os meninos, dizendo que as pontuações combinadas deles são menores que a dela. Por outro lado, Izu e Aoi estão competindo entre si porque são muito próximos em termos de suas habilidades físicas e gerais. Enquanto todos os figurões estão se deliciando com o espírito de competição, Kafka também completou seu treinamento. Ele levou mais de 6 minutos e 40 segundos para isso, e liberou apenas 1% do seu poder de combate. Apesar de estar completamente sem fôlego, ele comemora que conseguiu completar o treinamento e até incomoda Kiko, perguntando se ela viu como ele está progredindo rápido. Hoshina manda ele parar de palhaçada, porque nesse ritmo ele será demitido em 3 meses, e Kafka entra em pânico. Hoshina então ordena que todos corram 10 voltas ao redor da área de treinamento, e encerra o dia com isso. Todos vão para os chuveiros depois, e Kafka está morto de exaustão por causa das voltas extras. Ika e Furu estão competindo sobre o físico deles, e Kafka decide mostrar como é o corpo de um homem de verdade. Furu fica impressionado com os músculos volumosos dele, mas assim que Kafka solta o ar, seus abdominais definidos viram uma barriga de chope. Furu começa a rir dele por ter uma barriga de grávido, mesmo sendo homem. E Kafka diz que o comentário dele é ofensivo para todas as pessoas trans por aí. Eles continuam discutindo até Aoi chegar e envergonhar todos com os músculos dele. Todo mundo pula na piscina para esconder os corpos magricelos, e Kafka pensa que viver assim é bem divertido. Por outro lado, Kiko e outras garotas também estão voltando do banho, e encontram Mina tomando um leite na lavanderia. Ela diz a elas que não há necessidade de formalidades, então as garotas se ocupam com suas tarefas. Kiko coloca as roupas nas máquinas de lavar, mas não consegue parar de olhar para os músculos bem definidos de Mina. Mina a percebe, e Kiko, toda sem graça, pergunta que tipo de treinamento ela fez. Ela se levanta e decide mostrar a Kiko o básico de sua rotina de exercícios. De volta ao banho dos meninos, Furu revela que sempre quis entrar para a força de defesa desde o dia em que Mina o salvou de um kaiju na época do ensino médio. Ele afirma que ela é seu ídolo desde então, e que ele quer ser como ela. Todos os outros dizem o mesmo, e quando Kafka conta que é amigo de infância da Mina, e que prometeram entrar para a força de defesa juntos, os meninos surtam. Ele fica nervoso e quer voltar para o quarto, mas os meninos se agarram a ele e de forma ameaçadora pedem para ele contar os detalhes. O treinamento deles continua depois disso, compreendendo exercícios físicos e treinamento de estratégia sobre como lutar contra kaijus. Eles discutem entre si e competem para melhorar. Kafka se esforça ao máximo para ficar mais forte, mas apesar disso, ainda é o mais fraco do grupo. No entanto, todos o apoiam para que ele dê o seu melhor. Uma noite, enquanto todos estão dormindo, Kafka sai do quarto para estudar porque sabe que precisa trabalhar mais duro que os outros. Hoshina o encontra lá, e embora Kafka fique chocado inicialmente, ele diz que não pode se dar ao luxo de ser demitido. Hoshina sabe que Mina é a razão por trás da motivação de Kafka, e não hesita em afirmar isso. Ele diz que prometeu que lutaria ao lado de Mina, e Hoshina pergunta se ele quer tomar o lugar dele como vice-capitão dela. Kafka diz que fará o possível para isso, e embora Hoshina esteja irritado, ele lhe dá a chave da sala de estudos para que ele possa se esforçar ao máximo. Kafka o agradece, mas Hoshina de repente o aconselha a parar de ser tão próximo de seus colegas oficiais, porque qualquer coisa pode acontecer com qualquer um aqui. De repente, um alarme de emergência soa e todos acordam, percebendo que não é um treinamento. Hoshina diz a Kafka que era disso que ele estava falando, e então pede para ele se preparar, porque é hora da sua primeira missão. São 3 da manhã, e Mina convocou uma reunião de emergência para discutir a ameaça iminente. Quatro Olhos diz a ela que a evacuação dos cidadãos começou há 15 minutos. O epicentro do ataque kaiju é na área de Sagamihara, e a força de defesa e os militares estão ajudando os cidadãos em pânico a evacuar.
Os militares também montaram uma base temporária num supermercado local e estão constantemente de olho em tudo. Quatro Olhos diz a Mina que o Kaiju provavelmente entrou em sua fase de reprodução, o que deve ser a razão de ter emergido do chão tão abruptamente. Não só isso, um grande número de Kaijus menores surgiu ao redor dele. Mina elabora uma estratégia para derrotar o Kaiju grande sozinha, enquanto deixa os menores para sua equipe. Ela também monta um posto de atiradores de onde podem facilmente rastrear os movimentos dos Kaijus e neutralizá-los à distância. Ela deseja tudo de bom aos seus colegas de equipe e os saúda, e eles a saúdam de volta. Logo, caminhões blindados são enviados, com Hoshina liderando pessoalmente os novos recrutas para a batalha. Enquanto todos estão um pouco nervosos, Kafka está pior que todo mundo e começa a vomitar por causa da ansiedade, deixando todos enojados. Enquanto isso, o batalhão de artilharia anti-Kaiju se posicionou e mirou mísseis no Kaiju gigante. A equipe de Hoshina está no ponto E, que é o posto de atiradores designado. Kafka está se sentindo melhor agora, mas a visão do gigantesco Kaiju, que parece um cogumelo ambulante, o deixa bastante preocupado. O Kaiju gigante expele seus esporos e então gera toneladas de Kaijus cogumelo menores. Hoshina diz à sua equipe que o papel deles é lidar com os monstros menores e garantir que eles não saiam da zona de neutralização e entrem em instalações importantes. Como sua equipe é composta inteiramente por novos recrutas, eles são posicionados por último, e assim, são também a última linha de defesa. Ele diz a todos que as notas no treinamento prático não importam aqui, e pede para mostrarem do que são feitos. Furu grita alto para extravasar a empolgação, e isso cria uma onda de todos os meninos gritando em uníssono. Ikai chama Kafka, dizendo que é a hora da verdade, e ele concorda, porque esta é a chance dele de provar suas habilidades no campo de batalha e evitar ser demitido. Ele está nervoso, mas igualmente animado, e Ikai diz que eles vão garantir que a primeira missão seja um grande sucesso. Logo, os Kaijus menores entram na zona E, e todos os recrutas pulam do prédio para enfrentá-los. Bem, todos exceto Kafka, que desce com cautela para não quebrar os ossos antes mesmo da missão começar. Por outro lado, Mina também chegou ao ponto de atiradores, e Quatro Olhos instrui todas as equipes a atrair o Kaiju gigante para a linha de tiro dela. A unidade de artilharia dispara seus foguetes no Kaiju gigante primeiro, e então as forças aéreas também abrem fogo. Isso faz o Kaiju mudar de direção, desviando dos foguetes. Enquanto isso, Kafka e os outros estão esperando os Kaijus menores aparecerem. Kafka está confiante, achando que consegue liberar um poder de combate significativo do seu traje. Mas enquanto ele tenta, um Kaiju aparece e o manda voando direto para um lixão. Kiko grita para ele ficar para trás, já que só controla 1% do poder do traje. De repente, os veteranos começam a praguejar, presos cuidando dos novatos. Isso irrita a Kiko, que explode a cabeça de um Kaiju com um único tiro. Ela começa o ataque, detonando os Kaijus, para choque do veterano arrogante. Kafka ainda faz um joinha, e enquanto Kiko tenta bancar desinteressada, o traje dela detecta um aumento anormal nos batimentos cardíacos. Em outro local, o time F consegue derrubar um Kaiju, e Furu explode a cabeça dele. Ele tenta se exibir pro Ikai, mas quando se vira, fica chocado ao ver que Ikai derrotou um Kaiju sozinho. Ikai revela que trocou as balas explosivas por congelantes na arma, o que o ajudou a imobilizar o Kaiju. Ele acredita que esse é o estilo de caça único que precisa aperfeiçoar. Na zona J, Aoi enfrenta um Kaiju sozinho. Ele desvia do ataque e começa a atirar, destruindo o corpo inteiro rapidamente. Izu também tenta abater Kaijus menores, mas ou são rápidos demais, ou ele aprendeu a atirar com Stormtroopers. Ele decide improvisar e atira num poste elétrico, fazendo-o cair e bloquear o caminho dos Kaijus. Com isso, ele detona todos os Kaijus facilmente. Os veteranos ficam chocados com o desempenho dos novatos, e até a líder do pelotão diz que eles superam as expectativas dela. No entanto, Izu e Aoi estão só competindo para ver quem caça mais monstros. Outros recrutas também se saem bem, e logo, a Zona J é limpa de todos os Kaijus menores. Kafka fica boquiaberto ao ouvir o relatório e depois escuta que até a Zona F foi limpa, graças a Ikai e Furu. Ele sente que está ficando para trás e se pergunta se há algo que possa fazer. De repente, ele tem uma ideia ao lembrar do veterano falando que ainda não sabem o ponto fraco dos Kaijus. Kafka nota o corpo de um Kaiju morto atrás dele e decide contribuir para a luta do jeito que só ele consegue. Ele começa a rasgar o corpo do Kaiju com facilidade, graças ao 1% de poder do traje que conseguiu extrair. Fica impressionado com o desempenho e queria que dessem uns desses pra galera da limpeza. Ele corta o interior do Kaiju e descobre que é um monstro tipo fungo bem padrão, mas o núcleo não está no lugar de sempre. Ele procura pelo núcleo e imediatamente contata Hoshina sobre a descoberta. Kafka diz a Hoshina que o núcleo do Kaiju fica na base do pescoço, mas é protegido por músculos duros, então acertar pelos lados é mais eficaz. Hoshina fica impressionado, mas Kafka revela um fato surpreendente. Ele diz que até os Kaijus menores têm órgãos reprodutivos, e se não os destruírem, eles podem continuar se reproduzindo. Hoshina diz a Kafka que ele fez um trabalho e tanto, e pede para Quatro Olhos repassar a informação a todos. Kafka se sente orgulhoso por ter ajudado a força de defesa, e então vai neutralizar as partes reprodutivas dos Kaijus derrotados, determinado a fazer o que for preciso até poder ficar ao lado da mina.
De repente, ele ouve uma explosão enorme atrás dele e se vira, vendo que a artilharia e os helicópteros levaram o kaiju gigante para a zona de combate designada. Os helicópteros recuam, e então todas as equipes na zona de combate atiram nas pernas do kaiju para imobilizá-lo. É a chance da mina brilhar, e ela aponta um canhão sniper gigante para o kaiju. Ela trava o alvo, calibra a arma para todas as variáveis e se prepara para atirar, pensando no Kafka. Ela começa a carregar a arma, e seu poder de combate liberado atinge impressionantes 96% antes de apertar o gatilho. O tiro de energia voa em direção ao kaiju e abre um buraco gigantesco no corpo, expondo claramente o núcleo. Todos os recrutas ficam de queixo caído com essa demonstração de poder, mas ninguém mais que Kafka. Mina carrega a segunda rodada e atira na cabeça do kaiju, demolindo-o completamente. O kaiju cai, tremendo a terra por alguns segundos, mas Mina ainda não terminou. Ela carrega uma terceira rodada e atira no corpo morto do kaiju. Quatro Olhos exclama que o kaiju parou de se mover completamente, mas Mina carrega uma quinta rodada também. Todos ficam chocados e Quatro Olhos diz que não precisa, mas Mina só pede o sinal verde. Assim que recebe, ela atira, e então Hoshina chega, perguntando se ele planeja desistir de ficar ao lado da Mina agora. Kafka pergunta se ele mesmo consegue igualar o poder da Mina, e ele nega, dizendo que não é bom com os grandões. Bem quando ele ia falar dos monstros menores, um kaiju pula atrás dele. Kafka aponta a arma, mas Hoshina simplesmente saca a lâmina e a desembainha, e no instante seguinte, o kaiju é dividido em 20 pedaços. Kafka fica pasmo, e então Hoshina mostra a lâmina, dizendo que vem de uma longa linhagem de caçadores de kaijus, então ele é provavelmente o melhor com kaijus de médio e pequeno porte. De repente, outro tiro de energia voa em direção ao kaiju gigante, e então Mina diz a Hoshina que ela terminou. No entanto, para Hoshina e os outros, o show está apenas começando, porque milhares de kaijus minúsculos dentro do corpo do principal começaram a despertar. O exército massivo deles inunda as ruas, e Hoshina diz aos seus subordinados para limparem logo os pequenos, e voltarem para a base a tempo do café da manhã. Izu e Aoi acham fácil ele falar, e essa é a chance dos veteranos mostrarem que resistência é tão importante quanto poder de fogo nesse trabalho. Enquanto os veteranos correm para a ação, a comandante do pelotão se aproxima dos dois garotos, dizendo que eles estão livres para se aposentar agora. Eles não vão desistir, mas todos os novos recrutas estão cansados, e Quatro Olhos pode ver isso na tela dela. No entanto, Hoshina acredita que só quem aguenta essa situação e segue em frente alcançará o próximo nível. A maioria que entra na força de defesa se aposenta quando o poder de combate chega a 20 ou 30%, mas quem consegue cruzar essa barreira alcança o posto de capitão. Hoshina sabe que Kiko já cruzou essa barreira, e segundo ele, o próximo a fazer isso será Ikai, que tem neutralizado o kaiju sem a ajuda de ninguém. No entanto, Ikai está exausto, mas mesmo assim, corre para a área de combate principal com Furu, que está com inveja do progresso dele. No caminho, eles notam um cara com o casaco da empresa de limpeza olhando os cadáveres dos kaijus. Furu diz para ele sair da área, já que é perigoso, mas o homem continua divagando sobre como os órgãos reprodutivos que ele colocou nos kaijus foram destruídos. Ele diz que talvez alguém na força de defesa saiba tudo sobre kaijus, e então se vira para perguntar aos dois garotos se eles sabem de algo. Enquanto o rosto dele começa a se transformar espontaneamente, sem conseguir ver direito, Furu diz para ele sair da zona de perigo, porque a equipe de limpeza será necessária depois. O homem simplesmente se levanta e o encara com seus olhos de peixe morto antes de apontar para ele. Ikai percebe algo vindo e avisa Furu a tempo, bem quando o homem kaiju atira algo nele direto no coração. Mas ele ainda está com muita dor e perdendo sangue rapidamente do ferimento. Ikai vai acalmá-lo e pede para ele usar o traje para estancar o sangramento. Eles olham para o homem misterioso à frente, que borbulha e se transforma no Kaiju Cogumelo. Ikai fica chocado e comenta que ele é o mesmo do exame que derrotou a Kiko. O Kaiju Cogumelo diz que vai levá-los como amostras vivas para pesquisa. E Ikai tenta contatar o líder do pelotão para pedir reforços. No entanto, o dispositivo de comunicação dele parou de funcionar por causa de uma barreira erguida pelo Kaiju. Ele explica que descobriu como os humanos se comunicam e criou essa técnica para esconder sua presença deles. Ele atira em Kai, que tenta desviar do ataque, mas as balas são rápidas demais, e ele é atingido no abdômen e na coxa. No entanto, o Kaiju Cogumelo fica desapontado porque os tiros não estão acertando. Antes, quando Ikai e Kafka conversavam com Kiko no café, ela os avisou sobre o Kaiju Cogumelo. Ela disse que pode parecer que ele ataca do nada, mas ele bombeia a massa corporal pelo dedo, e se observarem bem, podem evitar o ataque. É exatamente isso que Ikai está fazendo, e ele desvia de uma bala do Kaiju, antes de revidar. O Kaiju bloqueia com o braço, e a bala começa a congelar a área ao redor. Ikai diz a Furu para correr para os outros e pedir reforços, e ele pergunta por que deveria ser ele a fugir. No instante seguinte, Ikai o derruba e o salva de uma bala mirando no peito que só de raspão atinge o braço. Furu grita de dor, e então Ikai diz para ele ir. Ele não tem desculpa para não obedecer agora e foge, deixando o Ikai sozinho para enfrentar o Kaiju.
E Kai está apavorado, porque nem Akiko conseguiu lidar com o Kaiju Cogumelo. Ele sabe que não tem chance alguma quando chegam a 20 ou 30% de potencial, e só alguns conseguem escalar essa parede. Furu está preso nos 20% há semanas, mas Ikai o superou como se não fosse nada, e isso o frustra demais. Enquanto isso, o Kaiju desvia de todas as balas de Ikai e aparece bem na frente dele. Ele comenta que Ikai sabe algumas coisas sobre ele, então decide mostrar algo novo. Ele brota braços pelas costas e então prepara todos os dedos para atirar. Naquele exato momento, Furu surge do nada e leva Ikai para um lugar seguro. Ikai pergunta por que ele está ali, e enquanto Furu sangra, ele se lembra do dia em que foi salvo pela Hina. Ele pensa que nada mudou desde então, e ele ainda é um fracote que precisa ser salvo pelos outros. Furu afirma que não será mais quem precisa ser salvo, e o Kaiju finalmente entende o plano deles. Ele diz aos garotos que o plano deles de escapar e pedir ajuda teria falhado, porque nada pode sair do domínio deles sem permissão. Furu vê um lado bom nessa afirmação e diz a Ikai que eles não têm escolha a não ser lutar agora. Ele se levanta e diz a Ikai que eles devem derrubar o desgraçado do cogumelo juntos. No entanto, ele sabe que não está em boa forma, então se oferece para dar cobertura a Ikai e criar uma abertura para ele dar um tiro eficaz. Ikai concorda e começa a correr em direção ao Kaiju, enquanto Furu atira para distraí-lo. O Kaiju desvia da bala, mas acaba sendo uma rodada elétrica especial que eletrocuta o braço do Kaiju mesmo à distância e diminui seus movimentos. O Kaiju Cogumelo decide lidar com ele primeiro, mas dessa vez Furu também está ciente do padrão de ataque e desvia da bala. O Kaiju fica confuso, mas então Furu acerta a perna dele com a rodada elétrica, criando uma chance para Ikai, que libera seu potencial máximo de combate. Ele atira no Kaiju Cogumelo até a arma ficar sem munição, e os fragmentos do Kaiju espirram por todo lado. No entanto, quando a poeira baixa, ele fica chocado ao ver que nem acertou o Kaiju Cogumelo, que usou os Kaijus mortos atrás dele como escudo de carne. Ele aparece de dentro do Kaiju com todos os dedos carregados para finalizar Ikai no próximo ataque. As balas do Kaiju atingem Ikai a queima-roupa, e ele começa a perder a consciência. Enquanto isso, Hoshina supervisiona outros cadetes quando Hirokaiju levanta a cabeça e pergunta se ele é o Kaiju número 8 de quem todos falam. Kafka coloca Ikai num canto seguro e diz que vai demorar um pouco mais para sair dali. Ele pede para Ikai se acalmar e fechar os ferimentos um por um usando o traje, e então ri, dizendo que não merece dar sermão nele se nem ele consegue fazer isso. Com isso, Kafka caminha em direção ao desgraçado do cogumelo, que pergunta por que ele está atrapalhando a missão, sendo um Kaiju 2. Ele comenta que Kafka é mais forte do que o esperado, então precisa obter o corpo morto dele para pesquisar. Ele atira em Kafka e consegue penetrar a pele dura de Kaiju com uma bala. No entanto, o Kaiju Cogumelo percebe que matá-lo não será tão fácil, então brota centenas de braços das costas, todos prontos para atirar nele. Bem, agora Kafka está furioso ao saber que o cogumelo estava atirando nos amigos com esse ataque o tempo todo. Quando o desgraçado do cogumelo atira nele, Kafka simplesmente libera sua energia e ruge alto, neutralizando todas as balas no ar. Todos ficam chocados ao ver isso, e então Kafka se aproxima rapidamente do Kaiju Cogumelo e o atinge com uma terrível saraivada de socos. O Kaiju Cogumelo sofre alguns danos, então usa a parede de cadáveres para ganhar tempo e se curar. Kafka rasga aquela parede facilmente e o Kaiju usa todos os meios possíveis para evitar um golpe direto dele, porque sabe que pode matá-lo. Kafka continua o empurrando e estraçalha os braços defensivos com os socos. O Kaiju percebe que isso é algo que ele não consegue lidar e planeja recuar, mas Kafka não lhe dá chance e o atinge com um soco forte. Ele descobre o núcleo com isso também e modifica o corpo para usar seu ataque mais destrutivo. Com seu soco supremo, Kafka manda o Kaiju Cogumelo voando por metade da cidade e destrói o corpo o suficiente para expor o núcleo. O Kaiju Cogumelo está caído e indefeso no chão, e Kafka chega para dar o golpe final. Bem nessa hora, as tropas da Força de Defesa o cercam e reportam a presença dele a todos. E agora ele está nervoso. Por outro lado, Kiko está se esforçando para abater um Kaiju, mas a arma dela não tem poder suficiente. Então ela pega uma placa de sinalização da estrada e divide o Kaiju em dois com um único golpe. Com isso, ela se pergunta até onde Kafka foi. Mais cedo, ao saberem que Ikai e Furu estavam em apuros, Kafka decidiu salvá-los. Ele disse a Kiko que se estivessem com outro Kaiju, ele sentiria, e então se transformou. Pediu a Kiko para cuidar de tudo enquanto estivesse fora. Hoshina então agiu rápido, decidindo enviar uma equipe para lidar com ele imediatamente. De volta ao local de Kafka, ele fica nervoso ao ser cercado por membros da Força de Defesa, mas por falta de concentração, o Kaiju Cogumelo teve tempo de se recuperar. Ele salta para longe de Kafka, dizendo que agora entende seus poderes e promete matá-lo na próxima. Kafka quer atacar, mas o desgraçado cogumelo ataca dois membros da Força de Defesa, usando-os como isca. Kafka corre para salvá-los e leva os golpes. O Kaiju Cogumelo se surpreende por ele agir como humano, apesar de ser um Kaiju,
e então se desintegra, dizendo a Kafka que se verão de novo. Kafka percebe que precisa escapar, então ele atinge o chão para criar uma nuvem de poeira e salta alto no céu, aproveitando a chance. Ele lamenta ter deixado o Kaiju Cogumelo ir, mas pelo menos Ikai e Furu estão sendo tratados agora. Ele chega a uma rua escura para se recuperar, mas Hoshina o encontra. Ao se virar para ver o vice-capitão, Kafka percebe que está ferrado. Hoshina alerta a todos sobre a localização do Kaiju número 8 e diz que ele vai pagar por mexer com seus homens. Kiko e Ikai também ouvem isso. Ikai tenta dizer a Hoshina que ele está cometendo um erro, mas não consegue falar. Ele ataca Kafka com sua espada especial, e Kafka mal consegue desviar do golpe. Kafka continua fugindo do ataque do vice-capitão, lembrando-se de como ele se gabava de ser o melhor na caça a kaijus menores. Enquanto Hoshina se aproxima com o desejo de exterminá-lo, Kafka percebe que sobreviver a ele não será fácil. Hoshina começa a liberar o poder de seu traje e pede a aprovação da equipe de suporte para remover os limitadores de sua força. Com a aprovação concedida, ele libera 92% de seu potencial de combate e assume sua postura, suando frio, pois não quer usar os punhos contra Hoshina, ou será pulverizado. No entanto, ele não tem tempo para se preocupar com mais ninguém, pois antes que pudesse perceber, Hoshina já havia feito um corte profundo em seu peito e saltado. Kafka finalmente percebe que, se ele se segurar agora, não sobreviverá à luta. Hoshina o ataca novamente, e desta vez Kafka desvia facilmente. Hoshina simplesmente avança sobre ele com grande velocidade e continua a golpear Kafka, que mal consegue desviar e bloquear os ataques. Os ataques de Hoshina são rápidos demais para ele, e Kafka sofre alguns danos ao perceber que não consegue igualar o vice-capitão em pura velocidade. Hoshina continua a empurrá-lo com seu ataque implacável. Kafka tenta fugir correndo pelas paredes, mas Hoshina o segue sem problemas, e então desfere um golpe muito poderoso. Esse ataque arranca seu braço e um grande pedaço de seu peito, expondo seu núcleo. Kafka rapidamente regenera as partes do corpo que acabou de perder, mas isso o faz perceber que a regeneração consome muita energia. Ele começa a fugir, pois se levar mais alguns golpes como o anterior, ficará sem gás. Hoshina o persegue e continua a balançar sua lâmina, e Kafka apenas as bloqueia com os punhos. Isso surpreende Hoshina, pois ele não está se contendo, mas o Kaiju número 8 consegue igualá-lo muito bem. Ele acredita que o nível de fortitude dele deve estar acima de 8, o que o torna um desastre natural ambulante. No entanto, apesar disso, Hoshina tem tido uma sensação estranha sobre a luta deles. Ele não se importa muito com isso e coloca alguma distância entre ele e o alvo. Ele assume uma postura única, segurando suas lâminas ao lado do corpo e vibrando-as tão rápido que ficam laranjas à medida que a temperatura sobe. Então, de repente, ele envia 2 golpes voadores em direção a Kafka, que mal os desvia e até perde uma perna no processo. Os golpes voadores eram apenas um chamariz, e Hoshina o alcançou para desferir um golpe fatal. Ele ataca o núcleo de Kafka com toda a sua força, mas Kafka estava preparado. Ele formou uma pequena mandíbula em seu peito que morde a lâmina de Hoshina e o mantém preso. Kafka ainda sofreu alguns danos, mas felizmente evitou que as coisas piorassem. Ele decide contra-atacar e concentra sua energia no punho. Hoshina percebe que está ferrado, mas Kafka apenas atinge o cabo de sua adaga, forçando-a a sair de suas mãos. No entanto, ao olhar para frente, ele vê que o Kaiju número 8 sumiu. Ele bate na testa, percebendo que o deixou escapar depois de agir tão legal e arrogante. Ele relata seu fracasso à capitã e aos outros, que já terminaram de limpar os Kaijus menores. Ao ouvir a notícia, Kiko se lembra de como Kafka, ou o Kaiju número 8, a salvou naquele dia. Ela se pergunta se está tudo bem em acreditar nele, quando de repente Kafka aparece na frente dela. Ela esquece suas dúvidas e preocupações ao vê-lo, e Kafka se desculpa por tê-la preocupado. Kiko age como uma tsundere clássica e diz que não estava preocupada. Kafka então começa a andar, dizendo que Ikai e Furu estavam gravemente feridos, então ele precisa ir vê-los. Kiko o para, puxando a alça de sua máscara, e pergunta o que ele pode fazer indo até eles, e o assegura de que ficarão bem, pois a Força de Defesa começou a usar tecnologia de regeneração de kaijus para tratar seus oficiais. Ela então o repreende para ser mais cuidadoso, porque Hoshina é esperto e pode encontrar uma pista que o leve até ele. Enquanto isso, Hoshina medita sobre sua perda, enquanto todos ao redor limpam os cadáveres dos kaijus. Minashei comenta que é raro vê-lo assim, e até tira uma foto para constrangê-lo depois. Ela então pergunta se o Kaiju número 8 era forte, e ele responde que provavelmente era um grande Kaiju com fortitude acima de 8. Mina fica chocada, mas Hoshina diz que felizmente não houve vítimas por causa do Kaiju número 8. Não parece ser do tipo que ataca pessoas sem motivo. Isso lembra Hoshina da sensação estranha que teve e de como o Kaiju atacou apenas sua arma, e não ele. Ele também pensa que tudo na luta parecia mais uma briga com um humano do que com um Kaiju. Mina lhe diz que essas coisas não importam, e que ela vai lidar com qualquer Kaiju que aparecer em seu caminho. De repente, eles recebem um relatório de um colega que lhes diz que o kaiju humanoide que atacou Ikai e Furu era o mesmo do local do exame. Ele acrescenta que quando viram o kaiju pela primeira vez, ele estava em forma humana.
Essa notícia é o maior choque para a capitã e o vice-capitão. Agora o Kaiju Cabeça de Cogumelo está mancando em uma rodovia em sua forma humana. Um carro se aproxima por trás, e quando ele não sai do caminho após a buzina constante, o motorista sai para confrontá-lo. O desgraçado cogumelo pensa em explodir os miolos do cara com um estalar de dedos, mas então simplesmente caminha até ele e começa a se transformar em um Kaiju. Sua cabeça aumenta, ele abre a mandíbula, devorando o pobre homem e assumindo sua forma. Ele rouba o carro e continua dirigindo, ainda lutando para manter sua nova forma. O rádio do carro informa que o Kaiju Cabeça de Cogumelo foi designado como Kaiju número 9 e marcado como alvo de neutralização prioritária. No entanto, ele não se importa com isso, pois tudo o que consegue pensar é em como derrotar o Kaiju número 8. Por outro lado, Ikai abre os olhos em um quarto de hospital, com Kafka e Kiko ao seu lado. Ele parece um pouco desapontado consigo mesmo e diz a Kafka que está feliz em vê-lo bem. Kafka lhe dá um golpe de karatê e diz que ele deveria ser quem diz isso. Ikai então agradece a Kafka por salvá-lo e a Furu, e eles ficam chocados ao ouvir isso. O motivo é Furu, que está no mesmo quarto, e ele pergunta a Ikai por que está agradecendo a Kafka por salvá-los, já que foi o Kaiju número 8 quem o salvou. Todos surtam, mas Kiko rapidamente diz que Kafka ajudou a todos ao descobrir que os Kaijus tinham órgãos reprodutivos. Felizmente, Furu é ingênuo o suficiente para acreditar. Ele então começa a falar sobre como o Kaiju número 8 era forte e como ele simplesmente detonou o desgraçado Cabeça de Cogumelo. Kafka fica satisfeito com o elogio, mas Furu percebe, e Kiko mais uma vez tem que encobri-lo. Logo, Furu e Ikai recebem alta do hospital, e seus amigos dão uma festa para recebê-los. Na verdade, é a festa para celebrar sua primeira missão bem-sucedida, mas tiveram que esperar até que os dois feridos saíssem do hospital. A festa começa e um esquadrão de serviçais liderado por um chefe veterano chega para falar sobre a carne bovina de qualidade premium que terão hoje. Kafka e os outros ficam chocados, e o chefe diz que não podem tratar os convidados de Izu com nada menos que isso. Kafka fica chocado e se pergunta se Izu é realmente tão rico, e Kiko pergunta se ele já não sabe que Izu é o herdeiro da Izumo Technologies, a maior fabricante de armas anti-kaiju do país. Kafka surda ao ouvir isso, pois a Izumo Technologies também cria os trajes que eles usam, e Kiko acrescenta que Izu é ainda mais rico que a família dela. Logo, Hoshina chega e faz um brinde, e então a festa começa. Todos ficam ocupados bebendo e comendo, e Ikai agradece a Hoshina por ajudar a tornar esta festa maravilhosa possível. No entanto, ele falou cedo demais. Furu e Kiko começam a discutir sobre o outro ser egoísta demais para trabalhar em equipe, e então Aoi e Izu também começam a se acusar de negligenciar o básico. Kafka já está bêbado e se agarra a Izu, perguntando se a empresa dele lhe deu um traje defeituoso, pois ele não conseguiu matar um único kaiju. Logo, outras pessoas também começam a brigar entre si. Ikai pensa que isso é ruim, mas então ele percebe que todos estão falando sobre a última missão e os erros que cometeram. Ele se dá conta de que essa tensão e conflitos são bons, pois podem ajudá-los a ficarem mais fortes e superarem suas fraquezas. Bem, seria bom se estivessem falando apenas da missão, mas as coisas logo começam a ficar pessoais. Aoi se recusa a respeitar Kafka, mesmo ele sendo mais velho, porque não é forte o suficiente. Então Kafka o desafia para uma queda de braço. Todos os outros também começam a brigar, e Ikai só consegue assistir a tudo, pasmo. Hoshina ri ao ver isso, e Quatro Olhos diz que esta é a tradição anual por aqui. Mais tarde, Izu vai falar com o chefe em particular, que fica feliz por ele tê-lo chamado para servir luz. Ele é um antigo funcionário da família que conhece os conflitos internos. Ele pergunta a Izu se ele tem estado em contato com o pai, e ele responde que não fala com ele desde que saiu de casa. De repente, Eui aparece e Izu se pergunta se ele ouviu a conversa particular deles. Eui apenas diz que estava procurando o banheiro e segue seu caminho, e Izu decide deixá-lo passar, pois ele não parece muito intrometido. De volta à festa, Hoshina faz um anúncio. Ele diz a Kafka que por causa de sua descoberta no campo de batalha outro dia, ele salvou muitas vidas. Sua conquista foi notada pelos superiores, então ele foi promovido a oficial e não é mais um. Kafka leva um tempo para processar, mas ao entender o que o vice-capitão disse, ele se ilumina de alegria. Ele se vira para Ikai e começa a gritar para celebrar seu sucesso, com todos os outros torcendo por ele. Todos correm para jogá-lo para o alto em comemoração, enquanto Aoi e Izu observam de longe. Aoi de repente diz que quer impedir que a equipe perca nenhuma única pessoa, se puder, e Izu concorda. No dia seguinte, Mina entrega a Kafka o distintivo de oficial e o parabeniza pela promoção. Ele jura dar o seu melhor para lutar contra os kaijus, e então fica nervoso ao se despedir. Mina o avisa para não se empolgar, porque ele ainda está longe de ficar ao lado dela. Kafka fica feliz que ela se lembre da promessa deles e diz a Mina para apenas esperá-lo. Ela sorri com isso e então pede para ele fazer 50 flexões imediatamente por chamar uma oficial superior pelo nome. Mina de repente começa a falar sobre o Kaiju número 8, assustando-o ainda mais, mas então revela que precisa participar de uma reunião sobre eles na sede. Ela pede a Kafka para perguntar a Hoshina sobre a papelada e outras formalidades, e o informa que foi Hoshina quem o recomendou para a promoção.
À noite, Kafka está ocupado estudando sozinho. Ele decide encerrar o dia e volta para o dormitório quando percebe que a luz da sala de treinamento ainda está acesa. Kafka pensa que algum idiota esqueceu de apagar as luzes, mas ao entrar na sala, ele vê Hoshina treinando seu golpe mortal. Ele está cercado por uma aura intensa que dá arrepios em Kafka, e então ele descobre que Hoshina está fazendo um treinamento mental, lutando contra um kaiju imaginário. Kafka não demora a perceber que Hoshina está recriando a batalha anterior no treinamento, e isso o aterroriza. Ele cai e Hoshina o nota. Kafka pergunta nervosamente o que ele está fazendo ali, e Hoshina responde que está trabalhando em uma estratégia para derrubar o Kaiju número 8 com um único golpe na próxima vez que se encontrarem. Ele diz que dessa vez ele vacilou e não foi com tudo no início, senão teria vencido. Kafka está realmente apavorado agora, e Hoshina lhe diz para parar de exagerar. Ele diz que nenhum oficial normal pode enfrentar o Kaiju número 8, e o número 9 deve ser tão forte, então ele vai lidar com os dois sozinho. Hoshina volta a treinar, e Kafka pensa que ele é realmente incrível, pois quer manter civis e oficiais seguros. Kafka o saúda e promete fazer o seu melhor para ajudá-lo, e Hoshina apenas sorri antes de colocá-lo em um mata-leão e dizer para ele não se gabar demais quando ainda está em 1%. Enquanto eles estão brincando lá embaixo, bem acima das nuvens, um bando de kaijus voadores gigantes está circulando a cidade, e no topo deles está um kaiju humanoide vermelho, que lhes dá a ordem de descer a cidade e destruí-la. Enquanto isso, Hoshina está em seu escritório analisando os relatórios sobre o Kaiju número 8. Ele se lembra que, durante o encontro, o Kaiju número 8 parecia muito humano. Ele também pensa no Kaiju número 9, que podia se disfarçar de humano e falar como um. Tudo isso o faz se perguntar o que está acontecendo com os Kaijus. Kafka está aproveitando o ar fresco lá fora, pensando em como Hoshina tem expectativas sobre ele e ele não pode traí-las. Ele vai descansar para a noite quando de repente vê algo se aproximando rapidamente do chão. Ele só consegue ficar olhando enquanto numerosos meteoros caem sobre a cidade e criam enormes explosões e destruição por onde atingem. O som das explosões acorda a todos, e Hoshina imediatamente contata o centro de controle para se atualizar sobre a situação. Quatro Olhos lhe diz que parece que os kaijus atacaram a base deles pelo ar e a cercaram. O número de kaijus que o sistema detecta continua aumentando, e cada um deles tem uma classificação de fortitude acima de 6, o que os torna realmente poderosos e perigosos. Hoshina imediatamente veste seu traje e comanda todos os oficiais da Força de Defesa a se prepararem para a batalha. Ele lhes diz que, como a Capitã Mina está ausente, ele assumirá o comando. Ele instrui o centro de controle a atrair o máximo de kaijus possível para a instalação de treinamento, para que os oficiais possam derrotá-los sem se preocupar com danos. No entanto, como ele não recebe relatórios sobre os danos causados pelos kaijus na cidade, ele começa a se perguntar se eles estão mirando na base da força de defesa de propósito. Kafka ainda está lá fora, e ele está apavorado ao ver a base destruída e ele vê os kaijus tipo Wyvern voando acima deles e entra em pânico, pois são muito fortes e problemáticos de lidar. Ele começa a fugir, mas então de repente ele se lembra de algo. Ele pensa que, se kaijus tipo Wyvern estão aqui, há algo muito errado. Ele imediatamente coloca seu dispositivo de comunicação e contata Hoshina. Kafka lhe diz que eles veem apenas cerca de uma dúzia de kaijus tipo Wyvern por ano, mas eles estão sempre sozinhos. Ele acredita que, como todos esses kaijus tipo Wyvern os atacaram de uma vez, significa que algo é estranho. Hoshina percebe exatamente o que ele está tentando dizer e olha para frente para ver um kaiju do tamanho de um humano liderando os Wyverns. Ele percebe que o kaiju do tamanho de um humano é o líder dos Wyverns, e é forte o suficiente para uni-los e inteligente o bastante para formar um plano de ataque à base. O kaiju vermelho emerge da fumaça e se aproxima de Hoshina, perguntando se ele é o humano mais forte da base. Hoshina fica chocado ao ouvir o kaiju falar, mas ainda lhe diz que ele é o mais forte ali na ausência da capitã. O kaiju vermelho declara que ele é sua presa, e então, Quatro Olhos relata que a classificação de fortitude do Kaiju vermelho é 83. Isso significa que é um Kaiju de nível de desastre natural. E Hoshina imediatamente passa o comando da operação para outro oficial para que ele possa se concentrar no Kaiju vermelho. Vendo-o distraído, o Kaiju vermelho simplesmente estala o dedo em sua direção e Hoshina mal desvia do que ele acabou de atirar. O tiro destrói a parede atrás dele, e então de repente o Kaiju vermelho chega. Ele atinge Hoshina com um golpe cuja onda de choque é poderosa o suficiente para estilhaçar janelas, mas Hoshina consegue desviar e salva outro oficial no caminho. O Kaiju vermelho fica impressionado e decide ir com tudo para aniquilar os humanos nesta base. Ele abre o olho e então ruge alto, transmitindo sua mensagem aos kaijus tipo Wyvern, que também começam a rugir. Hoshina tem certeza de que os kaijus estão mirando na base deles agora. Mas enquanto ele está distraído, o Kaiju vermelho avança para atacá-lo. Ele desvia do ataque no último minuto e evita ser esmagado até a morte. Ele saca suas adagas e começa seu contra-ataque enquanto desvia dos golpes rápidos e poderosos do Kaiju. No entanto, a armadura do Kaiju vermelho é mais dura que a do Kaiju número 8, e Hoshina não consegue nem arranhá-la.
Por outro lado, os oficiais abrem fogo contra os Kaijus Wyvern, mas seus ataques não têm efeito algum. Isso só enfurece o Kaiju, que libera um poderoso sopro explosivo contra eles. O oficial comandante ordena que todos tentem diferentes tipos de munição, mas então Kafka o contata para dizer que atacar os Wyverns pela frente é inútil. Ele ainda está se preparando, mas pode dizer que a fraqueza dos Kaijus Wyvern é suas costas, porque ele já os limpou antes. Ele revela que o núcleo dos Kaijus Wyvern fica perto das costas, onde a pele também é bem fina para reduzir o peso. O oficial comandante diz a Kafka que ele se saiu bem e imediatamente ordena que todos ajam em equipes, com uma pessoa distraindo o Kaiju pela frente, enquanto a outra se esgueira por trás para atacar. Izu e Aoi formam uma equipe. Aoi assume a tarefa de causar dano, e Izu se torna o chamariz. Ele abre fogo contra o Kaiju pela frente, enquanto Aoi alcança a parte de trás do Kaiju e mira para atingi-lo. Mas nesse instante, a parede ao lado dele se quebra e outro Kaiju emerge. Ele dispara seu sopro explosivo em direção a Aoi, que mal consegue desviar. Ele recua e percebe que os Kaijus estão trabalhando em equipe. Outros oficiais também relatam a mesma coisa, e Kafka recebe todas essas notícias enquanto corre para o local. Ninguém tem ideia do que fazer agora. Mas então Kiko diz que conhece outra maneira de derrotar os Kaijus. Ela corre em direção a um Kaiju, mais rápida que um carro de Fórmula 1, empunhando um machado de batalha gigante. Furu só consegue assistir enquanto ela ultrapassa, pula e atinge o Kaiju com um golpe tão potente que estraçalha sua armadura frontal, que era super grossa. O Kaiju cai no chão e Kiko simplesmente esbanja seu poder esmagador, sem esforço nenhum. Mais cedo, Mina e Hoshina a levaram ao depósito subterrâneo de armas para lhe dar uma arma especial, feita só para ela. Kiko ficou chocada ao ouvir isso, pois é preciso ser capitão para ter uma arma especial personalizada, mas Hoshina disse que estavam abrindo uma exceção para ela. Mina explicou que, como o número e o poder dos Kaijus estão crescendo este ano, precisam de lutadores mais poderosos. Como Kiko já era a terceira oficial mais forte da base, ela estava sendo considerada parte da força principal. E foi assim que ela botou as mãos no machado de batalha gigante, que ainda está em fase de protótipo. Kiko enfrenta o segundo Kaiju à sua frente, que lança seu sopro explosivo nela. Ela pula alto no ar para desviar e então usa a função especial do machado que libera uma onda de choque ao apertar um gatilho. Ela usa a onda de choque para aumentar a velocidade do machado e atinge o pescoço do Kaiju, cortando-o eficientemente com sua primeira técnica, que ela batizou de Trovão Cadente. Nesse exato momento, outro Kaiju vem para investir contra ela. Kiko recua e então desencadeia seu segundo movimento especial, no qual ela libera a onda de choque enquanto balança o machado para frente e desfere um golpe tão poderoso que destrói o Kaiju de dentro para fora. Ela batiza esse movimento de rasante aquático. Furu e Ikai só conseguem observá-la boquiabertos e dizem que essa arma é sob medida para seu estilo de luta extravagante e agressivo. Ela fica satisfeita com isso também, mas então, de repente, um Kaiju despenca do céu em sua direção. Kiko fica nervosa porque não tem um movimento especial preparado para isso. Mas então Ikai atira no Kaiju com sua munição congelante, fazendo-o congelar e despencar no chão. Ele avisa Kiko para não dar mole ao lutar contra inimigos voadores. O Kaiju se levanta novamente e Ikai o metralha com sua munição congelante, mantendo-o no lugar para Kiko usar seu terceiro movimento especial, Meia Lua, que é um corte direto potente o bastante para decapitar o Kaiju. O Kaiju cai no chão e Kiko diz a Ikai pelo rádio que, se ele der conta do recado, poderá apoiá-la. Ikai aceita a oferta na hora, e a galera toda também fica sabendo. Enquanto isso, Izu e Aoi também derrotaram seus Kaijus-alvo, e decidem não ficar para trás de ninguém. É por isso que eles planejam lutar em equipe e roubar o abate da Kiko enquanto ela estiver distraindo os Kaijus. Enquanto isso, Hoshina levou o Kaiju vermelho para bem longe de todo mundo. Ele está constantemente desviando e escapando dos golpes pesados do Kaiju. O Kaiju vermelho continua atacando, e enquanto Hoshina desvia, o Kaiju arremessa um caminhão pelos ares com apenas alguns socos. Não só é muito forte, mas também parece estar curtindo a luta, viu? Hoshina diz a quatro olhos para abrir o portão da instalação de treinamento, e ela o faz. No entanto, o Kaiju vermelho arranca as portas enquanto o segue, e então arremessa umas vigas de aço nele. A poeira faz Hoshina tossir, e o Kaiju vermelho some da sua vista. Ele tenta olhar ao redor, mas então ouve a voz do Kaiju vindo de seu ponto cego. O Kaiju vermelho diz a Hoshina que nem outros Kaijus dão conta de lutar com ele assim, então está animado para devorá-lo e ficar ainda mais forte. Ele dispara em direção a Hoshina, que milagrosamente bloqueia o soco no último momento, mas ainda é arremessado a uma velocidade tremenda e atinge o prédio atrás dele. Mas mesmo assim, ele conseguiu cortar o braço do Kaiju vermelho com um corte limpo. Hoshina está ileso do dano anterior e ele ignora o protocolo, ativando a potência máxima de seu traje para enfrentar o inimigo. Com 92% do potencial de combate do traje em uso, Hoshina está pronto para lutar a sério, para valer. Por outro lado, uma oficial está prestes a ser torrada pelo sopro explosivo de um Kaiju, e Kafka corre para resgatá-la. Ele percebe que não vai dar tempo, então transforma suas pernas em modo Kaiju e acelera pra caramba, salvando a moça do ataque por um... Ikai também aparece por lá e pergunta a Kafka se ele está bem.
Kiko diz que ela e Kai vão segurar os Kaijus, então os feridos precisam sair do campo de batalha. Kafka e a moça ficam aliviados em ouvir isso. Mas antes que pudessem ir, Kai diz a ele para não dar bobeira, porque agora ele é um oficial de verdade. Com isso, ele dispara e começa a atirar no Kaiju à frente deles. Mais oficiais chegam para distrair o Kaiju, enquanto Kiko dá um jeito no segundo Kaiju que vinha resgatar seu camarada. Kafka fica chocado ao ver o trabalho em equipe eficiente deles, quando de repente seu comunicador toca a plenos pulmões porque o reforço chegou em peso. Os oficiais senhores de folga voltaram para lutar contra os Kaijus. Kafka fica impressionado ao ver o número de Kaijus no mapa sumir, e ele diz à moça que devem focar no resgate dos feridos. Eles correm para encontrar feridos, e Kafka só consegue pensar no orgulho que sente de sua divisão, que coisa linda. Por outro lado, Hoshina enfrenta o Kaiju vermelho. Eles partem para cima um do outro e Hoshina usa um corte voador para infligir algum dano ao Kaiju. Hoshina continua desviando da sua fúria descontrolada e desferindo cortes precisos nas frestas do seu exoesqueleto. O Kaiju vermelho não está nem um pouco impressionado com essa tática sem graça, e ele simplesmente fecha as frestas, inflando suas escamas. Nesse instante, Hoshina usa seu verdadeiro poder e acerta um corte profundo em seu peito. O Kaiju se vira para atacá-lo, mas ele facilmente arranca o segundo braço também. Ele usa mais alguns movimentos estilosos, fatiando o que sobrou dos dois braços do Kaiju. A sala de controle inteira comemora essa vitória, mas Hoshina diz a eles: "Calma lá, é muito cedo." De repente, Kafka se sente estranho, sua habilidade de detecção de Kaijus dando um alerta no cérebro, avisando sobre um inimigo forte por perto. Na frente de Hoshina, o Kaiju vermelho ferido começa a crescer como uma massa disforme de tecidos e logo fica maior que os prédios ao redor. Usando suas múltiplas bocas, ele expele vapor em altíssima temperatura, cobrindo toda a região e obrigando Hoshina a recuar. Quatro Olhos faz outra leitura da fortitude do Kaiju e descobre que ela está aumentando sem parar. A massa disforme de tecidos começa a mudar de forma, e logo se torna uma versão gigantesca do Kaiju vermelho, cuja leitura de fortitude aponta para benigna. A sala de controle está em pânico total com a situação, e acreditam que o vice-capitão Hoshina não consegue dar conta de um Kaiju daquele tamanho sozinho. Por outro lado, Kafka também está tendo enxaquecas terríveis, e ele sabe que Hoshina está em perigo, então decide correr para ajudá-lo. Enquanto isso, o Kaiju vermelho gigante ataca Hoshina, destruindo o chão abaixo com seus punhos. Hoshina desvia do soco e então escala seu braço. Ele usa um ataque poderoso no pescoço do Kaiju, fazendo jorrar um rio de sangue violentamente. Hoshina continua, pulando usando os edifícios como apoio e fatiando o Kaiju vermelho sem parar, por todo o corpo. O Kaiju vermelho apenas grita de dor antes de dizer a Hoshina que sua velocidade não vai adiantar de nada. Ele lança outro soco nele, e Hoshina desvia enquanto pula em direção à cabeça do Kaiju, mirando bem no olho. O Kaiju protege seu olho, então o vice-capitão não tem outra opção senão manter sua estratégia inicial de causar pequenos ferimentos por todo o corpo. No entanto, suas lâminas não conseguem penetrar fundo no Kaiju gigante, e ele está em clara desvantagem, coitado. Enquanto ele pensa em seu próximo movimento, de repente sente uma onda de dor e se encolhe num canto onde vomita sangue. A interface do traje lhe diz que ele está ultrapassando os limites operacionais, pois já está em potência máxima por 10 minutos seguidos. Até Quatro Olhos diz a ele para desativar a potência máxima imediatamente ou será fatal, meu caro. E Hoshina percebe que 1 minuto é o máximo que ele aguenta manter essa potência. Nesse instante, os Kaijus Wyvern começam a atacá-lo. Enquanto Hoshina tenta desviar deles, os Kaijus começam a explodir um por um, e ele leva um certo dano de seus ataques suicidas. Hoshina rapidamente se levanta e usa a fumaça das explosões como sua cobertura, seu disfarce. Enquanto ele vai de novo em direção ao Kaiju vermelho, ele sobe num prédio e salta no Kaiju com seu golpe final, mas então o monstro cria olhos por toda a parte em suas costas. Hoshina fica com um baita arrepio por um momento, e isso é o suficiente para o Kaiju vermelho arremessá-lo pelos prédios. Ele está seriamente ferido agora, coitado, e os protocolos de segurança do traje também se ativam, cancelando à força o modo de potência máxima. Enquanto ele está inconsciente, Hoshina vê uma cena de seu passado, onde sua figura paterna ou mentor estava dizendo para ele desistir de entrar para a força de defesa, porque apesar de ser um gênio, ele não consegue atingir seu potencial máximo nesta era moderna, onde espadas são coisa do passado. A preocupada Quatro Olhos grita o nome de Hoshina até que ele volte a si, e ele dá a ela seu sorriso de sempre, dizendo que está tudo numa boa. Ele se arrasta para ficar de pé e se pergunta o que pode fazer agora sem sua potência máxima. Ele começa a andar em direção ao Kaiju vermelho, que está fazendo um estrago danado nos edifícios abandonados. Hoshina diz que vai lutar até a última gota de suor, e o Kaiju vermelho o percebe bem na hora. Ele tenta socá-lo de novo, mas Hoshina salta bem alto no céu e ataca seu rosto. O Kaiju vermelho se regenera na hora desse dano, e Hoshina é obrigado a fugir. O Kaiju diz que já sacou que Hoshina não consegue derrotá-lo com essas arminhas de brinquedo e manda um Wyvern pra cima dele. O Wyvern explode logo atrás do vice-capitão e naquele momento ele mais uma vez revive seu passado, onde sua figura paterna disse pra ele largar a mão de entrar pra força de defesa, porque as espadas não serviam pra mais nada nesta era moderna.
Seus superiores na força de defesa também lhe disseram a mesma coisa. Hoshina dá de ombros para eles enquanto se recompõe e sai correndo, pensando em como Hina foi a primeira a reconhecer que precisava do seu poder como especialista em lâminas, para valer. Ela disse a ele que sua habilidade seria extremamente útil quando enfrentassem kaijus pequenos, mas super poderosos, e pediu que ele entrasse para o esquadrão dela. Pensando em suas palavras, Hoshina avança contra o kaiju, jurando que vai derrubá-lo, custe o que custar de qualquer jeito. Ele causa um ferimento profundo em seu peito e então ataca seu pescoço, fazendo o sangue jorrar por todo lado. Ele continua atacando o kaiju vermelho com seus combos de ataque, mas então o kaiju o agarra de surpresa. Hoshina grita de dor, e Kafka chega bem na hora para testemunhar isso. Ele não aguenta ver o vice-capitão sofrendo daquele jeito, então decide virar um kaiju para salvá-lo, mesmo enquanto Ikai avisa que é perigoso pra caramba. No entanto, mal começa a se transformar, ele ouve a voz de Mina pelo rádio, dizendo a todos que eles mandaram bem. Hoshina sorri, dizendo ao kaiju que ele ganhou essa rodada, assim que um poderoso tiro de canhão acerta o braço do kaiju e o arranca fora. O kaiju grita de dor e deixa Hoshina cair. À distância, Mina está pronta com seu canhão mirado no kaiju, com seu tigre branco dando cobertura. Ela atira no kaiju, mas por um triz não acerta o braço. Em resposta, o kaiju vermelho envia os Wyverns bombas suicidas em sua direção e Mina desvia deles com seu tigre branco protegendo suas costas. O kaiju vermelho se regenera do dano num piscar de olhos, e Hoshina percebe que lidar com ele não vai ser moleza, afinal de contas. Então decide ajudar a capitã fatiando os pés do kaiju para limitar seus movimentos, sabe? No entanto, ele não consegue mais manter o equilíbrio porque seu traje não está em sua melhor forma. Além disso, os ferimentos que ele causa ao kaiju se regeneram num piscar de olhos, e Hoshina se pergunta o que ele pode fazer agora, meu Deus. Nesse exato momento, Kiko corre para o campo de batalha e tenta atacar o kaiju com seu machado de batalha. No entanto, ela não consegue nem fazer um arranhãozinho, mas Hoshina acabou de ter uma ideia genial. Ele avança e diz a Kiko que vai abrir as escamas do kaiju, e ela deve atacar sua carne macia logo em seguida. Ele dá uns cortes rápidos na perna do kaiju, e então Kiko o atinge com seu machado, causando um estrago enorme que faz o kaiju soltar um berro de dor. Ela perde o equilíbrio logo em seguida, e Ikai rapidamente vem dar um apoio. O traje dela também já está superaquecendo, mas Hoshina pensa que ela já fez o que podia, porque o último ataque botou o kaiju vermelho de joelhos, pra valer. Usando essa chance, Mina ataca suas costas com seu canhão, deixando seu núcleo exposto. No entanto, ela só tem uma bala sobrando agora, meu Deus, e um kaiju Wyvern surge do nada ao lado dela. Felizmente, outros membros do esquadrão estão lá para dar cobertura, e eles derrubam o Wyvern pra ela, rapidinho. Os Wyverns começam seu ataque kamikaze, enquanto o resto dos membros do esquadrão dispara sem parar no kaiju vermelho. Hoshina corre em direção a ele, evitando seu soco e correndo pelo braço para chegar mais perto, tipo um ninja. Ele inflige algum dano à perna do kaiju, forçando-se a ir além de seus limites, enquanto continua fatiando o monstro sem parar. Ele está praticamente forçando seu corpo a se mover agora, tentando ganhar o máximo de tempo possível para sua capitã. Então, de repente, ele se encontra bem na mira da boca do kaiju vermelho, que rapidamente se move para engoli-lo de uma vez só. No entanto, isso foi tempo suficiente para Mina carregar o canhão dela. Ela atira no núcleo exposto do kaiju com ele, e arranca seu torso e braços, mandando-os pelos ares enquanto o sangue jorra por todo lado. Uma nuvem de fumaça gigantesca cobre a região, mas Quatro Olhos declara que o kaiju vermelho foi neutralizado, finalmente. Todos comemoram e se parabenizam por essa vitória, e então os soldados feridos são levados em... Kiko está sentada meio para baixo, e Hoshina vem dar um ânimo seguido por Mina. Kafka só consegue observá-los à distância, chorando que nem criança, porque seu esquadrão da força de defesa é tão incrível quanto ele sempre sonhou que seria. Que emoção! Ikai caçoa dele, dizendo que seu rosto está todo borrado, e Kafka diz para ele parar de estragar o momento dele. Poxa, Ikai... Respondem que estão só começando e que devem continuar dando o melhor de si daqui pra frente. Enquanto isso, os veteranos dizem a Mina e Hashina para deixarem o resto com eles, pois seus trajes já estão no limite. Mas o problema ainda não acabou, e o Tigre Branco é o primeiro a sentir. A atenção de todos se volta para o céu, onde uma massa gigante, que parece que vai explodir a qualquer momento, pulsa sobre a base. Os Wyverns voam para dentro dela, e outra bolha explosiva é adicionada à massa. Todos ficam aterrorizados ao perceberem que o kaiju vermelho passou a perna neles mesmo depois de morto. Quatro Olhos relata que o poder dessa bomba kaiju é igual ao de uma nuclear, e que ela vai evaporar a cidade inteira. Alguns oficiais entusiasmados começam a atirar na bomba, mas isso só explode umas bolhas e cria uma forte rajada. Mina ordena que todos evacuem, mas Hashina sabe que não há tempo. Nesse momento ouvem a voz do kaiju vermelho, que declara que esta rodada é um empate. Todos ficam sem saber o que fazer, mas então, de repente, Kafka começa a correr. Ikai tenta pará-lo, e todos os outros também. Hoshina até tenta persegui-lo, mas de repente percebe que Kafka estava muito rápido agora, e isso não deveria ser possível com apenas 1% do poder do traje. Kafka continua saltando sobre os escombros, e finalmente se transforma em um kaiju ao pular alto no céu. Todos ficam chocados e sem palavras com isso, e só conseguem encarar Kafka.
ou o Kaiju número 8, com a boca aberta. Kafka percebe o resultado do que acabou de fazer. Ele pede desculpas aos amigos que confiaram nele, mesmo sabendo seu terrível segredo, mas não vai parar agora. Começa a carregar seu corpo, modificando-o para liberar propulsores a jato atrás das pernas e braços. Ele pensa que todos arriscaram suas vidas na luta agora, e ele não pode ser o único a pensar na própria segurança primeiro. Lança os propulsores a jato e salta em direção à bomba Kaiju. Ele a atinge com toda a sua força, e sua armadura Kaiju começa a rachar no processo. O soco de força total de Kafka envia a bomba Kaiju voando para a estratosfera, e ele cai no chão inconsciente. Ele atinge o chão, e então Mina de repente diz a todos para deitarem no chão e colocarem os escudos no máximo. A bomba Kaiju explode imediatamente depois disso, e seu raio de explosão é tão grande que é visível do espaço. As ondas de choque e a pressão da explosão começam a demolir a área de treinamento, mas Kafka permanece firme em sua forma Kaiju, protegendo 2 oficiais dos detritos que vêm em sua direção. Logo a explosão se extingue e o céu é limpo. Todos começam a se levantar, e as 2 pessoas que Kafka acabou de proteger começam a rastejar para trás, com medo. Ele também gastou toda a sua energia com isso, e sua armadura começa a desmoronar. Kafka percebe que está acabado por enquanto, e nesse momento Mina se aproxima dele. Ela o chama de Kaiju número 8 e aponta a arma para ele, dizendo que o está levando sob custódia imediatamente. Kafka lentamente se vira para ela e encontra outros oficiais ao lado de Mina, apontando suas armas para ele. A notícia de que o Kaiju número 8 é um membro das forças de defesa chega rapidamente à alta cúpula, e uma reunião de alto nível é imediatamente convocada. O vice-diretor das forças de defesa, Keiji, acredita que este é um assunto muito sério e que eles devem lidar com isso urgentemente. O chefe do Comando Oriental, Juzo, acredita que devem manter este assunto em segredo da mídia por enquanto. Ele também acrescenta que ouviu alguns rumores sobre países experimentando transplantar tecidos Kaiju em corpos humanos. Keiji pensa que a melhor escolha seria descartar o Kaiju e usá-lo como arma. Mas o cientista-chefe acredita que deveriam considerar usar o Kaiju como uma arma viva primeiro. O feroz diretor-geral das Forças de Defesa, Isao, que também é pai de Kiko, decide que primeiro trarão o Kaiju para o quartel-general e depois decidirão o que fazer com ele. Enquanto isso, Kafka está firmemente amarrado em sua base, com uma equipe de cientistas liderada por Keiji monitorando-o. Kafka não consegue dizer há quanto tempo está amarrado e se pergunta o que acontecerá com ele agora. De acordo com uma conversa passada com Kiko, ele será descartado e suas partes do corpo serão usadas para criar armas especiais. Ele suspira, pensando que isso tinha que acontecer justamente quando estava um passo mais perto de estar ao lado de Mina. Assim que ele pensa isso, Mina, Hoshina e alguns outros oficiais chegam ao seu quarto para transportá-lo para o quartel-general. Kafka tenta falar com Mina, mas ela o ignora completamente, e até Hoshina diz para ele não dizer nada. Ele é libertado de suas amarras e levado silenciosamente. Saem do prédio onde todos os oficiais da base, incluindo seus amigos, estão prontos e armados enquanto se despedem de Kafka. Enquanto Kafka passa por Ikai, ele nem ousa olhá-lo nos olhos. Pensa que Ikai fez tanto por ele, e deve estar muito bravo por ter estragado seu disfarce. Ele não tem esperança enquanto sobe silenciosamente no trailer seguro. Mas então, de repente, Ikai se aproxima e declara que confia que Kafka voltará em segurança. Kafka fica sem palavras com seu gesto e então as portas do trailer se fecham na frente dele. Enquanto ele ainda está processando as coisas, Mina diz a ele que não há câmeras dentro do container. Ela começa a falar sobre como ficou chocada quando ele se transformou em um Kaiju. Mas ela também sentiu que era bem a cara dele se apressar para ajudar os outros sem se preocupar com as consequências. Ela diz a Kafka que está reunindo depoimentos e filmagens que ajudarão no caso dele. Porque se eles puderem provar que ele é um humano de coração, ele pode ser salvo. Ela também planeja listar todas as coisas que ele fez como oficial da Força de Defesa. Kafka só consegue ouvir tudo isso em silêncio. E então Mina finalmente o encara para dizer que ninguém na unidade deles o considera um inimigo. Ela então diz a ele para sentar na cadeira especial e começa a ler as regras. Kafka a interrompe e, com lágrimas nos olhos, pergunta se ainda pode tentar ficar ao lado dela. Mina fica em silêncio por um tempo, mas então ela diz a ele que sempre estará esperando por ele, fazendo-o cair em lágrimas. O comboio parte com isso e Hasaha comanda a todos para saudá-lo. Keiji fica chocado e pergunta o que ele está fazendo, e Hoshina responde que está saudando seu capitão. Keiji tem que se contentar com essa resposta, e comenta que não podem ter ninguém saudando um Kaiju. Logo, Kafka é levado para a base marítima da Força de Defesa, onde é colocado em uma sala subaquática fortemente guardada. Vários dias depois, todos os membros da Força de Defesa estão sentados na área de treinamento que está sendo limpa e reparada após a última batalha. Todos estão em silêncio e desanimados, então Furo decide quebrar o gelo. Ele afirma que ainda não consegue acreditar que Kafka era o Kaiju número 8, porque ele nem é tão em forma quanto um humano médio.
Ele tenta animar Ikai contando algumas piadas, mas elas não ajudam. A garota que Kafka resgatou antes fala sobre como ele a salvou do kaiju, e como ele sempre foi a fonte de diversão durante as sessões de treinamento deles. Furu também pode dizer o mesmo, mas Aoi acredita que, independentemente do que eles pensem, a decisão será tomada pelo quartel-general. Izu o provoca por ser um chato com as regras, mas admite que ele está certo. O fato de um humano ter se transformado em um kaiju é algo enorme, e se vazar, eles estão olhando para um pânico mundial, e é por isso que é algo muito grande para eles se envolverem. Por outro lado, Mina chama 4 olhos em seu escritório e diz a ela para compilar um documento grosso que ela preparou sobre Kafka para ajudar no caso dele. Hoshina também está bastante distante e perdeu a malícia usual em seus olhos. Um dos oficiais vem reportar a ele sobre a limpeza dos escombros, e então de repente pergunta o que ele acha que acontecerá com Kafka. Hoshina apenas diz que quer que Kafka volte aqui com ele. Ele aponta como quando estavam lutando antes, Kafka não estava usando sua força total, e ele não gostou daquela atitude atrevida. É por isso que ele o quer de volta aqui para que possam lutar com força total da próxima vez. Kiko também estava preocupada com Kafka. Então ela vai ao escritório de seu pai, apesar de estar super nervosa. Ele nem olha para ela enquanto pergunta o que ela quer e ela decide tratá-lo como o diretor-geral, e não como seu pai. Ela o saúda e pede para ele não descartar Kafka porque ele salvou a vida dela. O diretor Isao apenas a chama de tola e pergunta se ela está ali para discutir seus fracassos com ele. Ele lhe entrega um envelope e quando Kiko o abre, ela descobre que é um raio-x do peito de Kafka. No lado esquerdo do peito dele, no lugar do coração, há um núcleo indicando claramente que ele é um kaiju. Kiko fica chocada ao ver isso e Isao declara que Kafka não é um humano. Ele diz que Kafka é um kaiju, assim como aquele que matou a mãe de Kiko. Ele diz a ela que se ela entende, deve sair rapidamente e Kiko obedece mansamente ao seu comando. No entanto, ela para no meio do caminho e diz que ainda quer acreditar em Kafka. Enquanto isso, Kafka ainda está na prisão de alta segurança, e um grupo de cientistas o visita. Ele tenta conversar sobre os testes excessivos, mas ninguém responde. Kafka está desanimado e pensa em Kai e nos outros que ainda estão esperando por ele. Ele tem muito a lhes dizer, e é por isso que não pode desistir. Ele está determinado a voltar a qualquer custo. De volta à base, o resto dos novos oficiais recebe notícias duras. Mina lhes diz que eles estão sendo temporariamente transferidos para outra base. Após o recente ataque Kaiju, a base deles perdeu a maior parte de sua capacidade de operação, então não é adequada para treinar novatos. Além disso, eles viram muitos kaijus poderosos aqui recentemente, e os oficiais superiores acreditam que mais desastres podem estar a caminho. Mina diz que para se preparar para isso, os oficiais superiores decidiram treinar seus melhores talentos em várias unidades para torná-los fortes rapidamente, e isso inclui Ikai e outros. No entanto, Izu acredita que há outra razão para isso. Ele pergunta a Mina se eles estão sendo separados porque todos eram próximos de Kafka ou do Kaiju número 8. Ele pensa que a alta cúpula quer separá-los e depois observá-los. Furu fica chocado ao ouvir isso, e diz a Mina que não obedecerá à ordem se for por essa razão. No entanto, Mina lhes diz que este plano está em andamento há bastante tempo, e não tem nada a ver com Kafka. Apesar disso, Furu e outros não estão prontos para deixar a terceira divisão, mas surpreendentemente, Ikai é o primeiro a concordar em ir para outra divisão, e ele permanece firme em sua decisão, mesmo depois que Furu tenta convencê-lo do contrário. Mais tarde, Izu está navegando na lista de contatos em seu telefone. Quando Aoi caminha até lá falando com alguém com autoridade, ele lhe diz que há alguém que ele quer salvar a todo custo, e pede ajuda para fazer isso. Izu só consegue apontar que ele está ali depois que a ligação termina, mas Aoi não se importa que ele o ouça. Ele começa a sair, mas Izu o chama de volta e eles se sentam lado a lado. Aoi revela que estava falando com seu comandante de quando servia no exército, e Izu comenta que ele não parecia ser uma pessoa de pedir favores pessoais. Aoi calmamente diz que não quer perder ninguém, e Kafka é um membro da terceira divisão deles, assim como todos os outros. De volta à prisão, Kafka pensa nas palavras de Mina, e percebe que a única maneira de garantir sua liberdade é provando que ele é um humano, e o primeiro passo para isso é fazer com que os outros o ouçam. Nesse momento, ele recebe alguns convidados, e para seu choque, o diretor Isao veio vê-lo pessoalmente. Kiko está assistindo a esta cena da varanda junto com Keiji e Juzu, que comentam que Isao sempre resolve assuntos importantes pessoalmente. Kafka está nervoso ao ver Isao, mas ainda tenta convencê-lo de que não é um kaiju. Para a surpresa de todos, Isao ordena que Kafka seja libertado de suas amarras, e ele não permite que a equipe da sala de controle o contradiga. Ele sabe que se Kafka é tão poderoso quanto ouviu, ele poderia se libertar dessas amarras a qualquer momento que quisesse, e ele está sentado em silêncio apenas porque quer. Assim que Kafka é libertado, ele vê esperança e acredita que o diretor ouvirá suas palavras. No entanto, Isao já tem sua arma apontada para ele. Ele atira em Kafka, que mal bloqueia os tiros com sua pele kaiju. E antes que ele possa pedir uma explicação, Isao agarra seu estômago e rasga a carne com as próprias mãos. Ele espreme sangue da carne em um tubo de ensaio e diz a Kafka que qualquer criatura que pode parar balas com sua pele é um kaiju e não um humano.
No entanto, Kafka se levanta sentindo-se rebelde. Ele declara que não é o Kaiju número 8, mas um humano chamado Kafka. Ao ouvir suas palavras, Isao decide usar suas armas, e depois de passar por 2 rodadas de segurança, as maletas contendo suas manoplas de ferro são abertas. Enquanto ele veste as luvas, que antes eram partes do corpo do Kaiju número 2, as luvas começam a crescer nele e se fundem com seu sistema nervoso. Isao sente que está transbordando de força, e diz a Kafka que se ele é um humano, ele deve morrer como um. Kafka está determinado a provar que é um humano, então ele se recusa a se transformar completamente. Ele tem apenas um braço em modo Kaiju para se defender, mas então ele vê uma mão gigante de energia vindo em sua direção. Kafka de alguma forma desvia do ataque saltando, mas seu braço em modo Kaiju foi arrancado limpo. Enquanto ele está no ar, Isao lança a segunda rodada de ataque contra ele, atingindo-o no teto. Ele aterrissa no chão sem perceber o quanto havia mudado, quando Isao de repente o ataca. Desta vez, Kafka consegue acompanhar seu ritmo e claramente evita seu ataque. No entanto, Isao o persegue, destruindo a prisão enquanto tenta atingi-lo. Kafka planeja continuar fugindo até que o traje de Isao esquente, mas ele é pego de surpresa pelo diretor, que arranca seu braço com um soco. Isao continua seu ataque e Kafka o desvia sem nem pensar. Ele percebe que seu corpo está reagindo sozinho, assim como fez quando lutou contra o Kaiju Cogumelo antes. Ele de repente percebe que seu corpo está reagindo a Isao como se ele fosse A armadura e as luvas que Isao usa são feitas do Kaiju número 2, o segundo Kaiju a receber um número que conseguiu destruir uma cidade inteira da noite para o dia, e ele foi derrotado após uma luta difícil e amarga. O poder das luvas é suficiente para arrancar os braços de Kafka repetidamente, e então Isao o atinge no estômago com um soco devastador. Ele tenta fugir dele, mas percebe que suas pernas também foram arrancadas. Kafka está nas profundezas do desespero e Isao o atinge com outro soco poderoso, criando um impacto massivo. No entanto, Kafka já teve o suficiente de fugir e ser atingido. Ele bloqueia o ataque transformando-se em seu modo Kaiju, mas algo parece estar errado. Sua máscara racha um pouco e ele ruge alto, liberando uma onda de energia que estilhaça o vidro à prova de balas da sala de controle. Isao recua rapidamente, percebendo o perigo em enfrentar o Kaiju número 8, enquanto ele começa a se transformar e crescer em tamanho. Kafka se encontra preso nas profundezas da mente do Kaiju, incapaz de controlar seu corpo. Ele entra em pânico, percebendo que a essa taxa, ele será provado ser um Kaiju real. Nesse momento, o pequeno Kaiju parasita que o atacou aparece na frente dele, dizendo para ele matar todos os humanos. O Kaiju número 8 está totalmente fora de controle agora, e ele avança em direção a Isao, enquanto Kiko só consegue gritar para ele parar, lembrando-o de que ele é na base Furu e Hikai estão treinando juntos. Furu pergunta por que ele concordou em ir para outra base tão facilmente. Ele pergunta se não sente mais nenhuma lealdade a esta base e a Kafka. Hikai responde que quer ficar o mais forte possível, o mais rápido possível, para que quando Kafka retornar, ele possa protegê-lo desta vez. Furu pergunta como ele pode ter tanta certeza de que Kafka voltará, e Hikai responde que ele simplesmente sabe. Seus oficiais superiores também vêm lá e revelam que hoje é o dia em que o destino de Kafka está sendo determinado no quartel-general. Mina também foi chamada lá, e todos estão esperançosos de que ela voltará para casa com boas notícias. Mina está na sala de reuniões do quartel-general agora, e ela é informada de que o diretor Isao está lidando com o Kaiju número 8 agora, e ela só precisa esperar aqui. Na arena, Kafka foi completamente dominado pelo Kaiju número 8, e ele ruge alto, forçando Isao a recuar. Ele avança em Isao e libera seu impulso a jato no último momento para dar um soco rápido. Isao desvia no último momento e pensa que Kafka tem velocidade, mas ele não é nada mais do que um animal que não está pensando em como atacar corretamente. De repente, o Kaiju número 8 se contorce para desferir outro ataque, rasgando seu torso com a força. Isao fica chocado quando o torso separado do Kaiju avança contra ele, mas ele consegue bloqueá-lo de alguma forma. Ele percebe que se usar o bom senso nessa luta, ele perderá. Kafka tenta controlar seu corpo, mas o modo Kaiju começa a espancar Isao, que sobrevive ao ataque apenas porque tem os escudos feitos do Kaiju número 2. Ele decide contra-atacar com um movimento especial e avança contra o Kaiju número 8 com força total e o soca na parede. O corpo do Kaiju jaz ali perto da parede com um buraco no coração, mas o núcleo não é visível ali. Isao está atordoado, e ele se vira no último momento para ver o núcleo ali. O Kaiju abandonou seu corpo para lançar um ataque surpresa, e regenera seu corpo inteiro do nada. Ele ataca Isao, que contra-ataca, e o choque deles abala toda a prisão, que foi projetada como um abrigo seguro que poderia até mesmo lidar com um Kaiju, com uma classificação de fortitude de 10. O vice-comandante Keiji pensa que o abrigo foi projetado para lidar com apenas um grande Kaiju, mas agora há 2 lutando. No entanto, o Capitão Careca está confuso sobre por que Isao está tentando matar o Kaiju número 8 agora, quando ele poderia ter feito isso mais facilmente quando ainda era um humano. Ele pensa que talvez esteja tentando levá-lo ao limite, e Kiko pensa que seu pai está dando a Kafka uma chance de provar sua humanidade. Kafka avança em Isao novamente, que desvia de seu ataque e então contra-ataca atirando rajadas sônicas nele à distância.
Os ataques se mostram bastante inúteis, e o Kaiju número 8 de repente ataca Isao, e seu soco arranca um grande pedaço de músculos de seu abdômen. O Kaiju número 8 se tornou muito maior em tamanho e mais ameaçador. A energia azul que percorre seu corpo ficou vermelha, e ele encara Isao, que parece minúsculo na frente dele. Todos entram em pânico porque sua classificação de fortitude está subindo gradualmente, mas Kafka está fazendo o possível para controlar o Kaiju. Isao evita seus ataques e tenta contra-atacar liberando uma explosão de força total de suas manoplas, mas nem isso amassa o Kaiju gigante. Isao imediatamente implanta uma barreira quando seu ataque falha, e o Kaiju 8 soca logo depois. A barreira bloqueia a maior parte do dano, mas Isao ainda é lançado voando. Ele recupera o equilíbrio e decide usar seu movimento final, canalizando todo o poder do Kaiju número 2, e atira um poderoso raio no Kaiju número 8. O raio causa algum dano ao Kaiju, mas não é suficiente para derrubá-lo. O Kaiju fica vermelho de raiva e atira um sopro destrutivo em Isao, jogando-o para longe mais uma vez. Ele agarra o diretor e o joga contra a parede, fazendo-o tossir sangue. Dentro dos olhos injetados de sangue do Kaiju número 8, Kafka está se esforçando para recuperar o controle de seu corpo. Ele percebe que desse jeito vai realmente matar Isao. Ele se vira e nota Kiko, pensando que de jeito nenhum mataria o pai dela na frente da garota. Enquanto isso, o Kaiju ainda está esmagando o diretor no chão como se fosse um boneco de pano, sem dó nem piedade. Kiko entra em pânico e com lágrimas nos olhos, ela se lembra da promessa de matar Kafka caso ele se tornasse um perigo para a humanidade. No entanto, apesar de tudo, ela ainda quer acreditar nele. Ela grita com ele, implorando para que não se renda a um mero Kaiju, um monstro qualquer. Kafka se esforça, tentando se libertar do controle do Kaiju número 8, mas, para seu horror, a forma gigante do inseto que o atacou está bem à sua frente, com a mandíbula escancarada. Kafka percebe que o inseto vai devorá-lo, e isso lembra de como ele sempre estraga tudo nos momentos mais cruciais da vida. Ele está aterrorizado com seu destino, e nesse exato momento, o inseto o engole inteiro. Kafka se sente afogando num mar de escuridão dentro da mente do Kaiju. Lá fora, o Kaiju se prepara para dar o golpe final em Isao, que admite para si mesmo que tinha esperança em Kafka, mas agora tudo está perdido, completamente. Dentro da mente do Kaiju, Kafka continua se afogando, com a mão estendida em direção à superfície. De repente, uma luz ilumina o mar de escuridão e uma mão pequena e gentil agarra a mão de Kafka. A esperança de repente retorna aos seus olhos ao ver a imagem da jovem mina tentando puxá-lo para fora. Ela cresce num instante enquanto lhe diz que sempre estará esperando por ele, e de repente Kafka se enche de uma determinação inabalável para ser livre novamente. Lá fora, o Kaiju está prestes a atacar Isao, mas em vez de machucá-lo, ele enfia a mão no próprio peito, jorrando uma fonte de sangue. Acontece que Kafka recuperou momentaneamente o controle de seu corpo, e ele usou essa chance para impedir-se de cometer um pecado, que tornaria seu retorno à humanidade completamente impossível. Todos ficam chocados com essa cena, e então ele diz com confiança a Isao que não é o Kaiju número 8, mas sim Kafka Ibino. Ele encara o diretor através de sua máscara que se desfaz, e todo o abrigo fica em silêncio, paralisado ao testemunhar essa cena. Nesse exato momento, Kafka cai e sua armadura finalmente se desintegra. Alguém aponta uma lâmina gigante para ele, mas Isao pede ao oficial Narumi para guardar sua arma. Narumi tira a máscara e pergunta ao diretor se ele estava planejando morrer naquela hora, já que recusou seu pedido de apoio. Isao diz a ele para parar de ser bobo, porque o Kaiju número 8 apenas superou suas expectativas por um pouquinho. Caso contrário, tudo estava completamente sob seu controle, como sempre. Isao então chama os médicos e diz para levarem Kafka dali, imediatamente. Narumi pergunta o que ele está planejando, mas Isao não dá nenhuma resposta imediata, nem um pio. Mais tarde, uma reunião é realizada depois que Isao é tratado de seus ferimentos. Todos os oficiais de alto escalão estão lá, junto com Mina. Eles perguntam a Mina sobre sua opinião a respeito de Kafka, como sua oficial comandante. Eles têm relatórios de que ela o viu de perto desde que ele se juntou à força de defesa, e até mesmo antes disso, muito antes. Mina concorda, mas esclarece que nunca deu a Kafka nenhuma preferência especial durante seu tempo na força de defesa, de forma alguma. Keiji comenta que ouviu dizer que Hoshina foi quem recomendou aceitar Kafka, depois que ele inicialmente não conseguiu passar no corte, e Mina concorda com isso. O resto dos oficiais então diz a ela que eles já tomaram suas decisões, e seu testemunho não fará nenhuma diferença, absolutamente nenhuma. É necessário apenas para a papelada, então ela deve falar livremente o que pensa, sem rodeios. Mina responde que deixará o julgamento se Kafka é humano ou kaiju para os oficiais presentes, mas ela pode dar sua opinião sobre Kafka como um oficial da força de defesa. Ela diz que no caso do ataque do Kaiju Cogumelo, Kafka ajudou muito ao descobrir os detalhes reprodutivos dos Kaijus menores. Ele até salvou seus camaradas do Kaiju número 9, com muita bravura.
Quando o Kaiju Vermelho, codinome Kaiju número 10, atacou, ele salvou a todos de serem exterminados. Todos dizem que ele fez isso usando seus poderes como Kaiju e não com seus poderes como oficial, o que é verdade. Mina não tem motivos para recusar, e ela até acrescenta que Kafka tinha 0% de potencial de combate no início, e ele havia falhado no teste de entrada 12 vezes antes, um verdadeiro recorde. O que ela quer dizer é que Kafka nunca desistiu de se tornar um oficial ou de salvar pessoas, não importa as dificuldades que enfrentou em sua jornada. Mina declara que Kafka tem mais humanidade do que qualquer um, e seu coração deve ser o fator decisivo no julgamento, sem dúvida. Os oficiais dizem a ela para parar de falar sobre coisas vagas como coração e parar de acobertar seu subordinado de uma vez por todas. Isao decide que o trabalho de Mina aqui foi concluído, e ele diz a ela que pode retornar agora, então ela se retira, sem mais delongas. Os dois oficiais mais antigos se voltam para Isao e dizem que agora devem tomar uma decisão final. Todos concordam que devem se livrar do Kaiju número 8 e usá-lo para fazer armas, mas Isao tem outros planos em mente. Enquanto isso, Kafka está recebendo tratamento, e ele também se lembra do mesmo momento que Mina lembrou mais cedo, com clareza. Ele se sentiu impotente naquele dia e queria se vingar de todos os Kaijus, sem exceção. É por isso que quando perdeu o controle de seu corpo para um Kaiju brevemente, ele estava pronto para fazer o que fosse preciso para morrer como um humano, custe o que custar. Ele também está esperando por isso, mas ele finalmente abre os olhos e descobre que está vivo, para sua surpresa. Ele está em um hospital e Isao está ao lado dele. Kafka fica aliviado ao vê-lo, pois estava preocupado que o tivesse machucado de verdade. Então, de repente, ele percebe que se está vivo significa que foi aceito como um humano, finalmente. Isao simplesmente aponta para o peito dele, dizendo que se ele fosse humano, teria um coração e teria morrido na hora, naquele momento. Ele declara que Kafka ainda é um Kaiju aos olhos do Conselho, mas ele está esperando para ver mais tarde se ele é um perigo ou não, com o tempo. Isao revela que disse a todos no conselho que ele não será morto para se transformar em uma arma, mas sim usado como uma arma viva, um recurso valioso. O conselho discordou dele, mas Isao conseguiu convencê-los de que Kafka seria mais útil assim, e que poderiam controlá-lo cuidadosamente, com rédeas curtas. Isao agora diz a Kafka para continuar vivendo e provar seu valor a todos, sem exceção. Kafka fica desapontado por estar sendo mantido vivo como uma arma, e não como um oficial, mas ele está determinado a trabalhar duro para fazer com que todos o aceitem, de coração. Lá fora, Mina recebe uma mensagem sobre Kafka ter sido poupado, e ela sorri, segurando o telefone perto do peito, com alívio. Kiko também fica encantada ao saber disso, mas não pode estar totalmente feliz porque planeja ficar muito mais forte para impedir que Kafka enlouqueça mais tarde caso precise. Ao e Izu também estão felizes com essa notícia, e o que a torna ainda mais impressionante é que Kafka venceu essa luta completamente sozinho, sem ajuda. Ikai, Furu e os veteranos também recebem essa mensagem, e Ikai faz questão de dizer a todos que ele sempre afirmou que Kafka voltaria como um herói. Quatro Olhos e Hoshina também recebem a notícia, e Hoshina acredita que a parte difícil está apenas começando, de verdade. Ele pensa que o mundo exterior eventualmente descobrirá que a força de defesa tem um Kaiju, e as coisas ficarão bem complicadas, pode apostar. Kafka terá que provar que não é apenas útil, mas sim indispensável para a força de defesa, para a humanidade. De volta ao hospital, Kafka adormeceu no meio da conversa, e em seu sono ele diz a Mina para esperá-lo, com carinho. Do outro lado, os faxineiros da antiga empresa de Kafka estão jogando xadrez online, e um de seus membros sofre uma derrota esmagadora nas mãos de alguém chamado Jogador 9, que acaba sendo o próprio bastardo cogumelo. Ele está jogando contra múltiplos oponentes ao mesmo tempo, coletando informações sobre os humanos e como eles pensam, seus padrões. Enquanto joga xadrez, ele também está coletando informações sobre a base inimiga e as compartilha com seu parceiro sem demora. Ele diz ao seu parceiro que é hora de agir e trazer de volta o poder Kaiju que caiu em mãos humanas para o lado deles, de uma vez por todas. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever e conferir este anime novinho em folha sobre o herói mais forte que finge ser normal para viver uma vida tranquila, sem problemas.